O Ministério do Turismo, a TV Cultura, a CPFL e Bradesco estão juntos para levar mais cultura até você. Vê-se de cima o prédio da TV Cultura. Ele tem parede cinza e é rodeado de árvores. Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas, mantenedora das rádios Cultura FM e Cultura Brasil e da TV Cultura de São Paulo. Bem-vindos à TV de premiados programas infanto-juvenis, Logo do Roda Viva e Jornal da Tarde. de entretenimento e informação. A TV que leva educação e cultura para a sua casa todos os dias. A nossa fundação opera também a TV Rá-Tim-Bum, canal infantil por assinatura, e os canais digitais de multiprogramação, TV Educação. Em azul, o logo da Univesp TV. Olá, eu sou Cris Maxud, apresentadora aqui da TV Cultura de São Paulo. Cris é branca, tem cabelos ruivos e usa uma máscara cobrindo nariz e boca. Na portaria, um segurança aponta um termômetro para o rosto de Cris. Convido agora a todos vocês para conhecer um pouco desse mundo mágico que é a nossa televisão. Sobre um fundo roxo e laranja, o logo da TV Cultura em branco. Cris caminha dentro do estacionamento cheio de carros. A fachada do prédio é pintada em verde. O logo da TV é de metal e fixado na parede. Este é o CMA, Centro de Memória Audiovisual, que guarda um pouco da história da nossa TV. O CNA é uma sala de paredes coloridas repleta de objetos e figurinos de programas da TV Cultura, como a Cobra Celeste do Castelo Rá-Tim-Bum e uma maquete da Vila Sésamo. Não fica só aqui. Uma série de fotografias de momentos da TV Cultura está disposta em uma mesa preta protegida por um vidro. O acervo de programas realizados ao longo de mais de 50 anos de história é organizado e catalogado pelo CEDOC. Imagens sequenciais de diversos programas da TV Cultura, como Cocoricó e Senhor Brasil. Quero ver quem percebe a diferença. A ceia de hoje é Michelangelo, muito bem! Vocês viram a Zack Zack por aí? Não, eu não vi, não. Você viu, Lilica? Não, Você viu, Ju? Preciso um gemido grego para começar esse programa. Agora vocês vão conhecer o lugar da magia, o Departamento de Efeitos Especiais. Vê-se de perto um tronco de árvore com a cobra celeste saindo por um buraco. Ela tem a pele rosa e longos cílios. Um homem usando um jaleco branco e máscara de proteção está pintando um pequeno globo terrestre. Que sonho essa sala, né? Tantas criações que saíram daqui. Verdade, Cris, olha só, parece que a gente... Júlio César de Souza, técnico em efeitos especiais. Ele é negro de cabelos cacheados. São tantos objetos, né? Eu fico me lembrando, assim, por exemplo, da abertura do primeiro Rá-Tim-Bum, que era uma mistura de objetos reais com animação, então, assim, era uma coisa super desafiadora. Daí depois veio o Castelo, que trouxe mais outros conteúdos e outras possibilidades, até chegar no Cocoricó, que é aquela coisa tão lúdica. Na sequência veio a Ilha Rá-Tim-Bum, Extremamente violenta. que aí o desafio era fazer uma floresta no estúdio. Putz, que coisa desafiadora, né? Construir cada planta, cada planta exótica, né? E hoje a gente tem o quintal, que dá continuidade a todo esse nosso sonho de infância, né? Uma criança feliz. Tem até o Cocoricó na cidade, né? Que eu acho que o programa, ele inicialmente ele tá lá no meio rural, né? Quando ele vem para a cidade, então assim, você faz essa ligação entre esses dois polos, né? Então assim, eles começam a ter outra linguagem, outro visual, né? Outros elementos da cidade. Então, é muito legal. Um grupo de homens usando capacetes de proteção monta um cenário no estúdio. Os ambientes dos programas são criados pela cenografia. Aqui trabalham cenógrafos, produtores de objetos, contra-regras. Criatividade é o que não falta aqui. Tatiana Pacheco, coordenadora de cenografia. Ela é branca de cabelos castanhos. Ela e Cris estão ao lado de um microfone prateado. Faz parte do cenário de qual programa? Do Talentos. Foi feito por musical. O Talentos é um programa que cada gravação tem um musical. Sobre a imagem de um palco, o nome do programa, Talentos. Fora o Talentos, que é um reality, temos jornalismo, que no jornalismo tem que ser um cenário mais sóbrio por conta de notícias. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal da Tarde. Também temos o Persona, que mudou recentemente por conta do coronavírus, tivemos que colocar um painel de LED. A criação tem que sempre ser feita dependendo do gênero do programa, quem que é o público-alvo.
Então a gente tem que sempre pensar nisso. Cris está em um estúdio iluminado em tons de rosa, azul e Na roxo. fotografia está a iluminação, a fotografia. E esses profissionais fazem um trabalho que valoriza o cenário, como é o caso do programa Talentos, que revela artistas do teatro musical. Como é que essas áreas se conversam, se conectam? Jaime Nakayama, diretor de fotografia. Joime Nakayama, diretor de fotografia. Ele é branco e tem cabelos curtos e grisalhos, usa máscara de proteção. Isso dentro de um programa 3D, onde a gente já consegue fazer as simulações, posicionamentos de câmeras, lentes, estudo dos materiais, texturas, para reflexão da luz. Porque eu trabalho com a luz incidente e o cenário trabalha com a luz refletida. Isso que compõe a fotografia. E sabe quando você está assistindo a TV e entram umas animações, uns mapas na tela? Quem cria tudo isso é a equipe da computação gráfica. Fazer arte é com eles. Samuel de Souza, coordenador de computação gráfica. Ele é branco e tem cabelos cacheados. Usa máscara cobrindo o nariz e a boca. Os programas da TV Cultura, de acordo com o conceito de cada programa. Quintal da Cultura, né, para o público infantil, a gente trabalha de forma mais lúdica, com cores mais vivas, né? A gente tem humor, que é um humor de interrupção, um humor mais físico, que é diferente de um humor de um Provoca, que é um programa de entrevistas, né? Que é um humor para adultos. Abertura do Provoca, sobre um fundo preto, imagens do apresentador Marcelo Taz. A gente fez uma vinheta interessante, né, de stop motion, pro dia da animação, né? Animação de uma pessoa construindo um cupcake decorado com confete. Uma vela está no topo do bolinho, 100 anos de animação no Brasil. Vamos seguir. Cris está de blusa marrom e calça laranja. Ela passa por um corredor de paredes verdes e chega em uma área gramada. E no meio do caminho tem uma árvore. E essa árvore tem história. Casa da Hipácia do seriado Ilha Rá-Tim-Bum. A árvore está com o tronco cortado ao meio. Ela tem grandes raízes e é oca por dentro. Cris entra e olha para as paredes internas do tronco. Imagens do programa Ilha Rá-Tim-Bum. Hipácia está sentada dentro da árvore. Ela é branca, de cabelos pretos e lisos. Ela segura um tecido. Hipácia, a feiticeira bondosa que fugiu de Alexandria trazendo documentos históricos. Poderosa Isis. Oi, tudo bom? Cris sobe uma escadaria. As paredes estão enfeitadas com quadros coloridos. Agora, quando se fala em programa de TV, tem uma função que é a alma do negócio, a produção. É a produção que organiza tudo, que está no processo do início ao fim. Neste grande salão, trabalham as produções de vários programas da TV. A sala tem o piso verde e as paredes brancas. Mesas de madeira equipadas com computadores estão espalhadas pelo salão. Imagens sequenciais das aberturas de vários programas da TV Cultura, como Papo de Mãe, Senhor Brasil e Quintal da Cultura. No momento, a maior parte dos profissionais está em home office, mas a sala já está preparada para receber as equipes de produção com todos os cuidados necessários. E aqui, parte da equipe do programa Metrópolis. Sula Vlachos, coordenadora de produção. Ela é uma mulher branca de cabelos pretos e lisos. Usa uma camisa estampada e máscara tampando o nariz e a boca. Olha, é possível, mas dá trabalho, porque é tudo feito à distância, né? Então a gente conta muito com as redes sociais, com o WhatsApp. As nossas reuniões, todo o programa é feito um grupo das pessoas que estão trabalhando naquele programa. Esse vídeo não poderia ser realizado se não fosse a nossa produtora Gisele. Ela está por trás de tudo isso. Então você vai contar um pouquinho, primeiro sobre esse vídeo, a produção, e um pouco sobre o que é ser produtora. Gisele é branca, tem cabelos castanhos e cacheados presos para trás. Ela usa uma máscara de proteção azul. Eu tive que ficar via WhatsApp o tempo inteiro organizando a agenda de todo mundo, o horário que podia estar aqui ou que estaria aqui, e organizar toda uma OD, que é uma ordem de gravação, por dia, e fazendo também toda uma logística para a gente não ficar indo e voltando nos departamentos à toa. Coordenar um programa é entender tudo do programa. Então, assim, eu tenho que ver, saber do figurino, né? Eu tenho que saber como você vai estar vestida, o seu cabelo. Eu tenho que organizar com todos os departamentos para a coisa andar. Eu tenho que chegar num diretor com tudo para ele, lindamente. O convidado, quando é infantil, tem que ver quando tem efeitos. Que trabalhar com boneco é uma outra situação, trabalhar com uma pessoa com entrevistas e convidados. Então, cada um é um leque imenso e, assim, eu adoro. E daqui da produção, a gente vai conhecer as áreas responsáveis pelo figurino e a maquiagem.
Gente, esse é o figurino do Quintal da Cultura. Olha Cris só. puxa uma roupa vermelha com ornamentos dourados da arara. Ela coloca uma pantufa de coelho cor-de-rosa nos pés e dá um pulo. E aquele ali é o Edinho que cuida desse figurino. Né, Edinho? Me conta como é que são essas produções, como é que foram essas... Edson Braga, figurinista. Ele é branco, careca, usa óculos e máscara de proteção. Né, que chega da produção do programa e com as necessidades de cada personagem, que seriam os 4 que fazem parte, que são fixos, a Doroteia, o Rodrigo, né? E daí, em cima disso, a gente vai fazendo criações, customizando, elaborando, às vezes tentando reaproveitar coisas do nosso acervo, porque hoje em dia essa coisa da reciclagem ficou forte nesse sentido de a gente reaproveitar os materiais, né? Então, em cima disso é que a gente vai fazendo toda essa customização, esse trabalho de compor cada personagem. Os personagens Ludovico e Doroteia estão no estúdio do Quintal da Cultura. E é a Cidinha que cuida do nosso figurino, né, Cidinha? Sim. Ai, que... Cida de Souza, figurinista. Ela é uma mulher negra de cabelos cacheados e curtos. O programa é por setor, como é que é? Pro programa, né? Eu visto assim, várias meninas maravilhosas. Você é uma delas, adoro. Você faz variedade, né? Cultura, umas coisas, então você usa umas roupas mais descontraídas, né? E eu faço jornal também, no caso da Karen Bravo, Ana Paula Couto, a Vera Magalhães. São programas mais sérios, né? A Didi é uma pessoa que é também bastante colorida, né? O funcionário dela pode usar um monte de coisa. É um programa também de cultura e variedade. Muito atuais para o Brasil de hoje. E agora a gente vai dar uma espiadinha para ver quem está se maquiando. Cris caminha por um corredor e chega ao camarim de maquiagem. Olha só! Adriana Couto, do programa Metrópolis. Agora você vai para maquiagem, cabelo. Eu vou. E daqui a pouco? E daqui a pouco é o estúdio. Adriana Couto é uma mulher negra de cabelos trançados. Ela está sentada em uma cadeira preta giratória. Dessa técnica do airbrush para maquiagem convencional que a gente fazia antes. Nil Moreira, coordenador de maquiagem. Ele é branco, tem cabelos pretos e curtos e usa uma máscara de proteção. Aqui o aerógrafo, que ele é conectado num compressor de ar, né? E você deposita o pigmento aqui e aí você vai pulverizando na pele. Essa maquiagem ela foi desenvolvida justamente para a leitura das câmeras, né? HD, 4K e 8K também. Também ninguém toca na pele. Isso, é muito mais higiênico também a questão, porque você acaba não tendo muito contato, você dispensa totalmente os pincéis, né? Então você consegue fazer tudo com airbrush. Pronta? Né? Pronto. Cris se levanta da cadeira e passa a mão nos cabelos olhando para o espelho. Ela sai do camarim e vai até os estúdios. E agora, um momento super esperado. A gravação de um programa no estúdio. Sobre uma porta preta, um painel luminoso com a informação no ar escrita em vermelho. Cris entra no estúdio. Estamos se preparando para a gravação do programa Metrópolis. E a direção passando as orientações. Visual do jardim com a obra do Dona Martins. Então enquadra até o enquadramento muda. Mas ao invés dela caminhar muito, mais de tentar uma experiência dos câmeras irem mais até ela, entendeu? Quais são essas diretrizes que rolam aqui antes do programa? Marcos Maciel, diretor. Ele é branco de cabelos curtos e cacheados. As câmeras, os planos que a gente vai usar com a Adriana, com o Cunha, que está em casa. Toda semana tem um entrevistado de telão que a gente faz remotamente, daqui com a casa dele. E agora já está se preparando para entrar no ar. Sim, Adriana Couto, apresentadora. Eletrônico falando com a editora-chefe, estão testando o ponto. E a gente vai começar daqui a pouco. E os estudantes estão aqui acompanhando tudo que acontece na TV. O que você diria para eles, Gigi? Ah, que maravilha! Bem-vindos ao nosso mundo. Bem-vindos à TV Cultura. E para fazer um programa, além da produção, da luz, da cenografia, da equipe operacional, tem outros profissionais que são essenciais. 3 pessoas estão sentadas de frente para um televisor em uma ilha de edição. O diretor de TV escolhe as imagens de cada câmera que está posicionada no estúdio. Cenas essas previamente marcadas pela direção do programa. E seleciona uma sequência delas que serão gravadas ou transmitidas ao vivo. E tem também o sonoplasta, que faz o controle dos sons, microfones, efeitos sonoros, trilhas musicais. Tem muitos programas que gravam entrevistas, imagens que precisam ser editadas antes de irem ao ar.
Não é não, PC? É isso aí. Como é que funciona uma ilha de... Paulo César Dias, editor. Ele é branco de cabelo grisalho, usa máscara de proteção preta. Na timeline e vem limpando o que não vai ser utilizado. Vem seguindo o roteiro. E a gente já está na parte de finalização. Já foi editado e aprovado pela diretora. A gente pegou todo o material dessa nova fase via celular, né? De todos os apresentadores. Editamos todo o material e começa a finalização. Aí já está com o áudio finalizado, tudo. E o programa está pronto para ir pro ar. Tá na hora do Ludovico Show. Qual programa entrar no ar agora? Então, agora no ar nós estamos... Fernando Calaf Freihat, operador de controle mestre. Ele é branco e calvo. Vai entrar um boletim jornalístico ao vivo. Após esse boletim jornalístico ao vivo, dará consequência aqui o playlist, a gente faz a operação aqui de pagamento de censura, closed caption. Essa normatização dos programas é toda feita aqui. Bom, e quando a gente fala em TV Cultura, a gente fala em excelência de programação. E todo dia é definido um roteiro com esses programas todos que você vê aí da sua casa. E esse roteiro é executado aqui, da sala de controle mestre, não é isso? É isso. Agora, como é que funciona? Vocês têm o roteiro digital, mas também tem ele analógico. A programação é toda... Márcio Pauliello, coordenador de programação. Ele é branco e careca. Em cima deste roteiro, que nada mais ele é a programação que foi toda fechada e planejada pela direção. Aqui é o setor de exibição que faz a execução final desse roteiro. Então aqui é um espelho do que está automatizado. Então tudo que passa, todas as alterações, sejam dos breaks, dos intervalos, os horários de entrada dos programas, que é uma coisa que a cultura preza e respeita muito. E aqui a gente tem um outro roteiro, que é o roteiro online, que são as informações que são full times passadas para toda a rede através desse roteiro. 3 homens estão sentados em uma sala repleta de televisores e painéis de controle. Trabalho desenvolvido pela equipe das mídias digitais. Danilo Rocha Cavalcante, gerente de mídias digitais. Ele é branco e careca, usa uma camisa azul e máscara de proteção. Você está falando de um programa infantil, você está tratando do imaginário das crianças. Então você tem que tomar todo um cuidado para que ela continue ali dentro daquele universo. O jornalismo, nós acompanhamos bem a parte de Jornal da Cultura e o JT também. Fazemos ali cortes das notícias para viralizar isso nas redes. Principalmente o Roda Viva, nós fazemos uma transmissão no YouTube para as pessoas conseguirem assistir ele. Quem não consegue assistir pela televisão, depois pode acompanhar ele em um horário que está mais livre para assistir esse programa. E ele é um programa muito moderno, porque ele serve para você assistir no YouTube, serve para você escutar através de um podcast, e você também pode acompanhar pílulas dele no Facebook, no Twitter. E agora a gente vai conhecer o jornalismo, onde são pautados e editados programas que são referência na TV brasileira. Sobre um fundo branco em letras azuis, o título Matéria de Capa. Sobre a imagem de um galho de folhas verdes, o texto Repórter Eco. Sobre a imagem da ponte estaiada, o texto Opinião. O título Revista do Esporte sobrepõe a animação de uma bola de futebol. Sobre uma imagem do globo terrestre, o título em letras azuis, Jornal da Cultura. Em letras brancas garrafais, o logo do programa Roda Viva. Rua, para saber como é que é esse dia a dia, né? Rodrigo Piscitelli, repórter. Ele é branco de cabelos curtos e pretos. E isso ao mesmo tempo é estimulante, né? Porque você está fazendo sempre coisas novas, coisas diferentes, aprendendo coisas novas e portanto é sempre um desafio a cada dia. Para os repórteres, a vida começa aqui pegando a pauta e aí é rua. Essa aqui é a Rua 1 da comunidade Córrego do Feijão, a primeira a ser atingida pelo rompimento da barragem. Chegamos ao núcleo de acessibilidade Flix, um departamento de extrema importância quando se pensa em inclusão social. O núcleo de acessibilidade tem paredes brancas ornamentadas com hexágonos coloridos. Acima de uma porta, o texto em uma placa luminosa. No ar, uma mulher de cabelos cacheados está sinalizando em libras. Nossa, que trabalho incrível! A gente não tem dimensão, né? Nem faz ideia do que acontece aqui, né, Fernanda? Fernanda Sabino, supervisora de acessibilidade. Ela é branca, tem cabelos ruivos e lisos e usa uma máscara de proteção. E hoje a gente atende mais de 4 canais, com closed caption, audiodescrição e libras, alguns 24 horas, outros 30 horas semanais. Mas a gente está possibilitando acesso à informação a todas as pessoas sem discriminação. Tem lá no fundo closed caption, que são aquelas, como se fossem aquelas legendas, né, que passam por baixo do vídeo dizendo que cada pessoa está falando,
que é quase o mesmo público-alvo das Libras, são para aqueles que não entendem a língua brasileira de sinais, e a Libras é para aqueles que não entendem o português, né? Não sabem o português ainda. E a gente tem também a audiodescrição, que facilita a informação para aqueles que não enxergam, que têm baixa visão, até as pessoas com dislexia ou idosos também são beneficiados da audiodescrição. Imagens sequenciais da Avenida Paulista, Teatro Municipal e das ruas da cidade de São Paulo. E não poderia faltar nesse passeio a boa música da Orquestra Jazz Sinfônica Brasil. O grupo traz para a TV Cultura arranjos exclusivos que mesclam o erudito com o popular. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba. Para falar um pouco mais sobre esse mundo mágico da televisão, Cris Maxud. Convidamos Di Moretti, roteirista e diretor. Formado em rádio e TV pela FAAP e jornalismo pela PUC de São Paulo, iniciou sua carreira como redator de programas de rádio e televisão, passando logo para os vídeos institucionais. No início dos anos 90, consolida a trajetória profissional como roteirista de cinema, professor e consultor de roteiros. Entre seus trabalhos premiados, categorias ficção e documentário, destacamos Cenas sequenciais das obras. Zero, Cabra Cega, Nossa Vida Não Cabe Num Opala, 23 anos em 7 segundos, 4 vezes Timão, Tropicália e Do Pó da Terra. Para a televisão, roteirizou o especial de ficção O Menino Grapiúna, sobre a vida de Jorge Amado. Com vocês, Di Moretti. Bom dia, eu queria agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho da minha profissão. Di Moretti é um homem branco de barba grisalha, usa boné preto, camiseta preta estampada com flores vermelhas e azuis e fones de ouvido. Ele está sentado diante de uma janela aberta e é visto dos ombros para cima. A maldição dos 3 M's, né? Às vezes a mídia, o meio e minha mãe não sabem o que eu faço exatamente. E eu sempre tento esclarecer, né, qual é a função de um roteirista. Eu comecei lá muito, enfim, na verdade eu acho que eu não tinha nem consciência do que eu ia ser quando crescer. Mas a primeira experiência que eu tive no cinema foi aos 4 anos. Eu morava na Penha, em São Paulo, um bairro de periferia de São Paulo. E minha mãe chegou um dia para mim e falou: Di, eu vou te levar num lugar bacana que você ainda não conhece e você vai se divertir muito. Ela ia me levar no cinema, e no cinema Júpiter, do bairro da Penha, estava passando Bambi, do Walt Disney. Cena da animação Bambi, direção David Hand, Walt Disney Company. Tinha 4, 5 anos, que na verdade, ao invés de eu me divertir, eu chorei que nem um desgraçado. Porque tinha a morte da mãe do Bambi, era uma situação dramática e traumática. E eu não entendi muito bem, naquele momento, por que minha mãe disse que eu ia me divertir, né? Depois, com o passar dos anos, eu entendi que o divertir da minha mãe era me entreter, né? Na verdade, ela me levou naquele lugar, que era um lugar escuro, né? Com projeção de imagem num pedaço de pano, e aquilo que estava sendo projetado naquele pedaço de pano ia me sensibilizar, ia me emocionar. E, na verdade, eu me emocionei, eu chorei, né? E aí eu vi que existia um tipo de arte, um tipo de trabalho em que as pessoas iriam para aquele lugar, né? Para aquele quarto escuro, aquele grande quarto escuro, e iriam se divertir, se emocionar, chorar, amar, odiar. E eu falei, puxa, isso é uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu não tinha ideia do que eu poderia fazer dentro do cinema, né? Mas eu sabia que aquilo era uma coisa importante e que tinha me marcado desde muito cedo. Aí, obviamente, acho que normalmente, até por uma questão natural das coisas, eu acabo fazendo minha graduação, né? Eu acabava sempre me destacando nas matérias de português, redação, literatura, e fui me interessando, né? Fui lendo muito. A minha juventude, minha adolescência foi essencialmente de leitura, né? E de começar a curtir o que era cinema. Enfim, quando eu tive que fazer uma escolha da minha profissão, eu fiz 3 opções quando eu fui para a faculdade, né?
agronomia na USP, administração do Mackenzie e comunicações na FAAP. Ainda bem que eu não passei em agronomia, né, porque eu não sei diferenciar um pé de feijão de um pé de milho. Passei em administração do Mackenzie e passei em comunicação na FAAP. Eu era um menino muito introvertido, né, enfim, ou seja, comunicação, a princípio, não tinha nada a ver comigo, né, mas eu posso dizer que foi, na verdade, uma grande terapia fazer um curso de comunicação na FAAP. Eu resolvi optar por comunicação. Na época, né, isso é início dos anos 80, a FAAP tinha como comunicação, né, os cursos de relações públicas, propaganda e publicidade, cinema e rádio e TV. Eu estava fissurado por cinema, né, eu tinha lido muitas coisas sobre cinema, eu tinha me impactado, né, com a minha primeira imagem, que era o filme do Walt Disney. Eu comecei a curtir cinema, então eu falei, eu vou fazer cinema. E comecei, né, a cursar o curso. Naquela época, você fazia um curso básico, né, de 1 ano e meio, e depois de 1 ano e meio de faculdade, você tinha que fazer uma opção. E eu sofri muito nessa coisa da opção, porque todos os meus amigos eram da turma de cinema. Só que o equipamento de cinema da FAAP, há 40 anos atrás, né, era muito deficitário. Eles tinham uma única câmera, uma Arriflex 1945, que até a gente brincava dizendo que, na verdade, aquilo devia ser espólio de guerra, né? Eles deviam ter achado, na segunda, os pracinhas da FEB devem ter achado em algum lugar lá na Itália e trouxeram para o Brasil. E o pessoal da FAAP, muito ocioso, né, do trato com aquela câmera, os alunos não podiam mexer na câmera. E eu falei, puxa, estranho, né? A gente está fazendo um curso de cinema, como é que a gente vai mostrar o que a gente está pensando, o que a gente está visualizando, se a gente não pode mexer na câmera? E eu sei que no último dia de opção, eu balancei e caí para o outro lado, né? Eu fiz rádio e TV, fui fazer rádio e TV. O que me foi bom, porque, na verdade, eu tive tudo aquilo que eu teria em cinema, né? Enfim, roteiro, direção, fotografia, arte, direção de arte, eu tive em relação à rádio e TV. E os estúdios de rádio e TV da FAAP sempre foram um grande destaque, né, nessa fase do ensino universitário, né. Você tinha 2 cursos de cinema na minha época, o da USP e o da FAAP. Acabei fazendo rádio e TV, mas eu encontrava meus amigos de cinema, né, para tomar uma cerveja no final da noite e tal. E num desses encontros foi muito engraçado, porque eles me disseram, hoje foi prova de direção de cinema. Eu falei, puxa, como é que vocês podem fazer uma prova de direção de cinema se vocês não podem mexer na câmera? Aí eu não sei se vocês vão ver bem, mas eu vou tentar fazer o gestual do professor. Eles me disseram, o professor chegou na frente da turma e falou assim, estiquem o braço, estiquem o polegar, façam a perpendicular com o indicador, repitam o mesmo gesto com a outra mão, e aí você tem uma câmera, né? Moretti afasta e aproxima as mãos da tela. Zoom out, você pode fazer pan, né? E as movimenta da esquerda para a direita. A câmera que os alunos da FAAP, nos começos dos anos 80, tinham, eram suas próprias mãos, né? Precisa de um poder de imaginação muito grande para a gente tentar entender que a gente... Enfim. Então eu não me arrependi, acabei fazendo rádio e TV e não senti falta do curso de cinema. Acho que, inclusive, acho que isso talvez seja uma boa dica, né? Não tem como você fazer cinema no Brasil se você não vê cinema, se você não vê filmes, se você não lê sobre filmes, né? Então, independente do curso que você faça, superior ou não, técnico, curso livre, oficina, palestra, a complementação da sua vida curricular é, na verdade, fora, né, da sala de aula, do online, né? É um complemento, né? Então, assim, eu sempre falo isso com algum cuidado com a minha mãe, assim, que está bem velhinha, mas, assim, eu posso dizer que o cinema me educou como homem. Eu vou até fazer uma citação, eu sou muito fã do Stanley Kubrick, né? Foto em preto e branco de Stanley Kubrick, olhando para cima e segurando uma câmera. Ele é branco, de cabelo preto e orelhas pontudas. Eclético, né? Então, o Kubrick fez o melhor suspense, né? Iluminado, fez a melhor ficção científica, né? 2001. Fez, talvez, o melhor filme sobre
sobre a época dos nobres ingleses, né? Barry Lyndon. Fez Lolita. Cartaz e cenas do filme Lolita, seguidos da foto de Vladimir Nabokov, homem branco de cabelo grisalho. Completo, né? Ele não era um diretor de um filme só, né? De um estilo só, eclético. Acho que quanto mais você é eclético, mais você prova a sua capacidade de narrativa, né? Eu, pelo menos, levei a minha carreira, assim, tipo, eu tenho quase 30 anos de carreira, e mais de 27 filmes lançados, que eu acho que é um privilégio, né, para alguém que trabalha no mercado, porque a gente sabe das dificuldades de fazer cinema no Brasil. E eu posso dizer que eu tenho quase que um currículo eclético, né, desde de tragédias, dramas. Acabou de rodar agora uma comédia que eu escrevi em 2008 e que foi filmada agora em 2019, que chama O Pai da Rita, que é uma história de dois compositores. Cartaz da obra O Pai da Rita, direção Joel Zito. Disputam essa filha com o Chico Buarque. É uma comédia musical e depois de muito tempo eu consegui emplacar uma comédia, né? Isso também acho que é uma boa discussão para quem gosta de cinema e pretende seguir a carreira. Não é só daquilo que a gente imagina que vá fazer a nossa carreira que a carreira se estabelece, né? Depois de um tempo, você faz filmes de encomenda, né? Você pode ter seus projetos originais, é bom que os tenha, né? É bom você desenvolver esses projetos, deixá-los preparados para participar de editais, de concursos, né? Enfim, de convites. Mas na maioria dos casos é um diretor ou um produtor de cinema que te procura como roteirista para trabalhar em cima de uma ideia dele, né? Seja do produtor, seja do diretor. Então, desses 27 filmes, eu posso dizer que eu tenho 3 que nasceram comigo da origem e eu propus isso para o produtor ou para o diretor. O resto, a grande maioria, né, em si, né, tal, é sempre de propostas que vêm para mim. O que não renega, enfim, eu acho que a minha paternidade, porque eu me considero tão criador, tão autor, tão pai dessas ideias, quanto os dos outros que originariamente saíram da minha cabeça. E acho que a gente tem que se acostumar com isso, né? Eu vejo muito no mercado que às vezes as pessoas sentem essa barreira de não estou conseguindo levar meu projeto para frente, porque... E às vezes passa 3, 4, 5 anos querendo botar o seu projeto para frente, né? Eu acho que você precisa estar no mercado. Estar no mercado é você aceitar convites, propostas, desenvolver outros projetos que não sejam o seu, para tentar conseguir uma brecha nesse caminho, para emplacar o seu, né, tal. Eu conheço pessoas que fizeram, né, da minha idade, tal, que conseguiram fazer 1, 2, 3 projetos, porque ficaram a vida inteira martelando nessa ideia de que, se eu não fizer o meu projeto, eu não faço nem nada, não faço nenhum, né? Eu acho que essa inclusive é uma das qualidades que eu sempre coloco para quem quer ser roteirista, que é desapego, né? Às vezes é difícil, a gente sabe que trabalhar com arte e um artista se desapegar da sua obra ou do seu jeito ou do seu estilo é complicado, mas faz parte do desenvolvimento seu profissional ter esse desapego. Eu sempre brinco dizendo que tem 2 tipos de desapego. Você escreve um roteiro, né? Um roteiro dá trabalho, depois a gente até vai falar sobre isso, né? Enfim, cinema é uma arte de longo prazo. Se hoje um projeto tem dinheiro, ele não é feito em menos de 3 anos, né? Da escritura do roteiro até o lançamento do filme no cinema. De 3 a 5 anos é a média de filme que tem dinheiro, né? Vocês imaginam projetos que estão tentando angariar, captar dinheiro, tal, às vezes levam 10 anos. Citei o exemplo do Pai da Rita, né? Eu escrevi em 2008, ele foi rodado em 2019, vai ser lançado em 2021, né? Então, eu diria que se você tem ansiedade e quer ser roteirista, quer trabalhar com cinema, tem 2 saídas. Ou você toma um ansiolítico, ou você desiste da profissão. A gente não tem muita saída nesse sentido. É complicado, enfim, mas é uma coisa que você vai ter que ir trabalhando com você mesmo. Então você tem que ter desapego. Você sabe que a história que você está escrevendo, ela pode demorar muito tempo para chegar na tela, para as pessoas verem, para reconhecerem o teu trabalho e tudo isso.
E na hora que você está escrevendo, tente compartilhar o seu texto, o seu roteiro, a sua história com outras pessoas. Ouça as opiniões de outras pessoas. Você vai ver que sempre vai te ajudar a desenvolver melhor o seu roteiro. Eu encontrei muita gente nesse meu caminho profissional, né, que tinha esse medo, né? Então eu vou só citar um exemplo, né? Assim, eu tinha uma amiga que estava fazendo um documentário e aí ela me contou a ideia. Eu falei, nossa, sensacional, muito boa, né? Cadê o roteiro? Ela falava, não, Di, é que eu estou mexendo, sabe? Ainda não tenho muita certeza, estou um pouco segura aqui e tal. Aí eu vou fazer umas legendas de passagem de tempo aqui embaixo. 3 anos depois encontro essa mesma amiga e falou, e aí, né? Pô, seu filme foi lançado, eu não vi em nenhum lugar. Não, ainda estou trabalhando no roteiro, sabe? Mudou algumas coisas, as coisas ficaram mais complexas, os personagens cresceram, a situação mudou. Eu tô, né? Me mostra o roteiro, né? Talvez eu possa te ajudar, tal. Não, sabe o que é? Ainda estou 5 anos depois. Encontrei ela, falei, bom, agora ela já deve ter uns 4, 5 filmes, né? Então, e aí, como é que tá, né? Poxa, e o projeto e tal? Então, tô no roteiro. O roteiro tá ficando cada vez melhor. Eu falei, puxa, mas... Conclusão da história. 8 anos depois, ela lançou o seu filme. Aí você imagina na carreira de alguém, né? E ela não conseguiu fazer nada nesses 8 anos, né? Obviamente, sobreviver, né? Mas nada do que este projeto, porque ela dedicou corpo e alma, sua vida, e para fazer o projeto e não compartilhou com ele, porque estava insegura. Então, mania de perfeição, insegurança, são, se a gente pudesse fazer ingredientes do péssimo roteiro, da péssima carreira de roteirista, é esse. Você tem que compartilhar, você tem que abrir a sua história, você tem que testar a sua história. Você vai ouvir um monte de críticas, mas isso faz parte do processo. Quando você for trabalhar em equipe, né, hoje uma equipe de cinema, de um filme médio, estou dizendo um filme, talvez que custe 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, que é considerado um filme médio, né? Você não vai trabalhar com menos de 100 pessoas, né? Desde todos os departamentos, né? Direção, fotografia, arte, tem os maquinistas, tem o produtor de objetos, tem o figurinista, os atores. Então, todas essas pessoas que estão entrando nesse processo de realização, de produção cinematográfica, elas vão pegar o seu roteiro e vão dar opinião. Isso faz parte do processo, né? O roteirista é uma peça pequenininha dentro dessa engrenagem que se chama filme. Só que para puxar a sardinha para o meu lado, né, essa peça é a peça mais importante, não estou brincando, é uma das mais importantes, porque ela dá início a todo o processo. Então não existe filme sem roteiro, não existe filme sem uma boa ideia, né? Não existe um bom filme sem um bom argumento, né? Enfim, todos os processos da escritura do roteiro. E todas essas pessoas vão ler o seu roteiro e vão interagir com o seu roteiro, né? Enfim, o diretor de arte vai chegar para você e falar assim, poxa, Di, essa cena que você escreveu para uma igreja barroca não seria melhor num terreiro de Umbanda? Eu falei, pode ser, né, seu diretor de arte, vamos pensar nisso, né? O diretor de fotografia pode estar falando assim, olha, Di, você imaginou essa cena à noite, na praia, será que não seria melhor de dia na Avenida Paulista? Aí fala, opa, pode ser, né, seu diretor de fotografia, vamos pensar nessa história juntos, tal. Então, fazer cinema é pensar junto, né, e cada um tem a sua função. Eu sempre conto uma história de um amigo que era gerente de banco, não, ele trabalhava no banco. Aí o gerente chegou para ele e falou assim, Jorge, eu queria que você fizesse isso, 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 isso. Aí o Jorge falou assim, não, eu sou incompetente para isso, seu gerente. Aí o gerente falou, não, você é um dos melhores funcionários que eu tenho, como você é incompetente? Ele falou assim, não me compete fazer isso. Então não nos compete como roteirista colocar música no filme, dirigir o filme, né, colocar termos técnicos e blá blá blá, fazer a direção de arte, né, no roteiro e tal. Para cada uma dessas funções existe um profissional. O profissional deve ser respeitado, né, na amplitude do seu trabalho. Então, é uma grande composição, né? Um grande arranjo regido pelo diretor, mas de muitos profissionais. E a gente tem que entender qual é o processo, né,
de realização, de produção, né, do filme, e que cada um tem uma função. Como eu disse para vocês, a primeira função é o cara que vai levantar essa história, né, enfim, e geralmente sai de uma ideia, né, mas eu sempre faço como exemplo, né, Ilustração de um triângulo dividido em 9 partes iguais. na ápice do triângulo, que é uma ideia. Ou seja, pode ser o diretor que te trouxe a ideia, pode ser o produtor que trouxe essa ideia, pode ser uma ideia original deles, como pode ser uma ideia adaptada, né? Então, por exemplo, eu quero fazer um roteiro sobre um livro do Jorge Amado. É o que a gente chama de roteiro adaptado, né? Eu vou pegar a essência do livro do Jorge Amado e vou adaptar o livro para o cinema, né? Para virar um roteiro cinematográfico. Posso fazer isso com uma peça de teatro, né? Pego uma peça do Ibsen. Foto de Henrik Ibsen, homem branco de cabelo grisalho e barba longa. Num roteiro de cinema. Então existem essas duas figuras quando você está começando a fazer roteiro. Roteiro original e roteiro adaptado. Esse é um bom item para a gente abrir um parênteses aqui para discutir isso, porque é quase que uma polêmica no mercado em relação à feitura de roteiro, né? Como eu disse, o roteiro original sai da sua cabeça, você desenvolve uma ideia, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fiz um filme sobre a luta armada, né? Que se chama Cabra Cega. O diretor, Tony Venturi, chegou para mim e falou: Di, eu queria discutir a luta armada, né? Na época da ditadura militar. Então, a minha ideia é contar a história de um militante que é ferido e fica preso dentro de um apartamento enquanto a sua organização está sendo dizimada do lado de fora. Essa é uma ideia, né? Não é um argumento, não é uma sinopse, é apenas uma ideia. E aí eu pego essa ideia e começo a construir ela, por isso que eu fiz a figura do triângulo. Eu saio da ideia, aí eu vou fazer uma storyline, aí eu vou fazer uma sinopse, aí eu vou fazer um argumento, aí eu vou fazer um roteiro. Sempre aumentando este material para que ele vá ganhando consistência. Mas saiu de uma ideia, né, do diretor. Na tela, esquema vertical de retângulos contendo as etapas de uma produção, seguidos do tempo de duração de cada uma. Original. Eu falei para vocês que a gente sai da ideia, depois vai para uma storyline, né? Storyline é a linha da história, quando a gente consegue resumir a nossa história num parágrafo. Depois a gente vai para uma sinopse, depois a gente vai para um argumento. Todo esse processo, você está testando a sua história, né? Contando ela começo, meio e fim. Quando você chega no roteiro, é porque você já tem um argumento muito bem escrito, né? Este argumento, eu diria que é um roteiro em prosa, né? No argumento, você não abre sequência e você não abre diálogo, mas você conta a sua história, né, de 10 a 30 páginas, em maneira de prosa, como se fosse literatura mesmo. Mas a grande ideia do seu filme está no argumento. Então, concentre-se para escrever uma boa história, né, linear, começo, meio e fim, e ter um bom argumento. Porque assim, qualquer edital, qualquer concurso, qualquer laboratório que você participe vai te pedir, de desenvolvimento de roteiro, vai te pedir argumento. Argumento é a síntese da sua história. Se você tiver um bom argumento, você consegue um bom roteiro. Se você tiver um mau argumento, dificilmente você vai fazer um bom roteiro. Então é coisa da concentração, de você, enfim. O processo é esse, por isso que eu uso sempre essa figura do triângulo, né? Da ideia, aumenta para a storyline, para a sinopse, para o argumento, e aí chegamos ao roteiro, que é a base dessa pirâmide. Então é construção, né? Como diz o Billy Wilder, escrever, escrever e escrever. Um roteiro adaptado, né? Eu fiz 2 roteiros adaptados dentre esses filmes que vocês viram no currículo, no meu currículo, na minha carreira, né? E um deles é a primeira ficção que eu fiz, que se chama Latitude Zero, né? Que era adaptada de uma peça de teatro. Latitude Zero, direção Tony Venturi. E que eu transformei, enfim. Foto em preto e branco de Fernando Bonassi, homem branco de cabelo preto e óculos de grau. Gente que fala, e essa talvez seja a grande confusão do mercado, de roteiro e da função do roteirista, é que tem gente que diz que roteiro adaptado é mais fácil de se fazer porque a obra já está pronta, a dramaturgia já está pronta. Esse é um perigo muito complicado de a gente enfrentar, porque, na verdade, a dramaturgia está pronta para aquele veículo, para aquela linguagem para a qual ele foi criado, seja peça de teatro, seja literatura.
para o cinema, ele não foi criado, né? Para o cinema, você precisa criar. Eu sempre uso o exemplo, né? Se você tem um livro, isso aconteceu comigo, né? Eu recebi uma incumbência de um produtor de adaptar um livro sobre garimpeiros. Aí o diretor resolveu escrever o roteiro tal, e resolveu respeitar muito o livro, e o roteiro ficou com 300 páginas e tinha 54 personagens. Aí o produtor chegou para mim e falou: Di, já que o diretor escreveu o roteiro, você não quer fazer uma consultoria? Eu falei: posso fazer. Me mandou o roteiro, né, roteiro imenso, uma bíblia, né? E aí eu li aquilo e falei assim: não existe história que sobreviva com 54 personagens no cinema. Então, gentilmente, eu mandei um e-mail para o produtor dizendo assim: olha, Márcio, a gente precisa ou de um incêndio ou de um tsunami no começo, porque a gente precisa matar 44 dessas pessoas, né? Porque assim, o filme não vai sobreviver com 54 personagens. As pessoas têm, às vezes, muito prurido, né, de não ofender a obra original pela qual você está fazendo a adaptação. Mas aí eu criei, enfim, uma frase minha, que é assim: se você está fazendo um roteiro adaptado, você precisa ter o desrespeito saudável pela obra adaptada. Você precisa desrespeitar a obra, né? com toda a delicadeza e tal. Mas senão você vai fazer um livro filmado, você vai fazer uma peça filmada, você não vai fazer um filme. Um filme tem uma demanda, tem uma linguagem, e não sobrevive, né? Um livro eu posso revisitá-lo várias vezes, né? Ir para frente, para trás, ler para tá. Pode ter 54 personagens. Um filme dificilmente sobrevive com tantos personagens assim. Então, é esse sacrifício que você tem que fazer. O autor provavelmente não vai gostar, né? E aí eu sempre uso o exemplo, né? Porque o Gabriel Garcia Marques... Foto de Gabriel Garcia Marques, homem branco de cabelo e bigode grisalhos. Para o cinema, para os 100 anos de solidão. Só agora, né? O filho, o Rodrigo Garcia, parece que está fazendo uma série sobre o filme. Mas porque ia desvirtuar o filme, né? Porque Casa dos Espíritos... Cartaz do livro A Casa dos Espíritos e foto de Isabel Allende, mulher branca de cabelo curto e castanho. Porcaria de filme. Porque é o excesso de respeito pela obra, né? Tem uma outra frase que é boa para essa coisa da adaptação, que é do Walter George Durst, né? Um dos pioneiros. Foto em preto e branco de Walter George Durst, homem branco de barba grisalha. Abertura da novela Gabriela, exibida pela TV Globo, e foto de Walter Avancini, homem branco e calvo. Fez muitas adaptações, né, tal. E ele tinha uma frase que era ótima, né? Adaptar uma obra é trair por amor. Então, se você trair por amor, você está inocentado, né? E é isso que a gente faz quando a gente adapta. A gente tem que trair a obra para obter o amor, né? Então, faz parte deste processo. Então, quem diz que o roteiro adaptado é mais fácil, porque está tudo lá, a dramaturgia e tal, é engano. Não está, né? Então, eu, por exemplo, me sinto muito mais à vontade fazendo um roteiro original, da onde eu possa, enfim, criar a obra desde o começo, moldar os personagens, tal, do que adaptar esses personagens meio que à força, a fórceps, né, para caber dentro do filme. E aí é uma relação interessante, bacana também, né, porque assim, você tem a relação, né, com o autor, às vezes com o herdeiro, né. Eu fiz uma adaptação do... Foto em preto e branco de Fernando Sabino, homem branco de cabelo preto, e cenas de Menino no Espelho, direção Guilherme Fioza Zenha, por Downtown Filmes. E o produtor falou assim: Di, o filho do Fernando está querendo te encontrar, porque ele tem umas ideias, né? Eu falei: puxa, não existe nada pior do que um herdeiro com ideias, né? Porque assim, podia vir sem ideias, mas... porque assim, o herdeiro, ele herdou a obra, né, tal, mas ele não é o pai dele, né? Ele não tem o mesmo estofo, né? E se sente no direito de... Então, quando você está também negociando um roteiro, se é um roteiro que depende da aprovação do autor original, dos seus herdeiros, tal, obviamente você vai ter problemas. Porque é difícil a pessoa entender que você teve que sacrificar personagem. Puxa, aquele personagem era tão bom no livro, ele não está no filme. Não está porque não cabe no filme, né? Então, é um processo também de desapego, né? E aí você precisa envolver todo mundo e você precisa saber lidar com isso. Voltando só um pouquinho para falar da formação, né? Eu sempre falo da importância do roteirista,
porque às vezes o nome é muito complicado a pessoa entender o que o roteirista faz, né? Eu sempre brinco também, né? Uma piada que eu conto em oficina, em palestra e tal, ou em papo de barzinho, é que se você fala que você é roteirista, se você está entrando num hotel e está fazendo aquela ficha cadastral, né? Que o cara pede profissão e tal, e se você coloca roteirista, é capaz do atendente do hotel perguntar qual é a agência de viagem que você trabalha. Ele acha que você faz roteiro de viagem, né? Então é difícil, o termo é difícil, né? A gente tem uma associação, né? Isso é importante dizer, depois acho que até pinta um linkzinho para isso. Hoje a gente tem uma associação de roteiristas que se chama ABRA, Associação Brasileira de Roteiristas Autores. Eu fui presidente dessa associação em 2006, né? Por 2 anos. E depois ela veio vindo. Na minha época tinham, acho que 30 gatos pingados, né, roteiristas. Hoje tem mais de 300. E hoje ela é presidida pela Carolina Cocho. Foto de Carolina Cocho, mulher branca de cabelo curto e preto, seguida de cenas do longa Dois Filhos de Francisco, direção de Maurício Farias, Warner Bros. Hoje a gente tem uma organização, não é nem sindicato, né, mas na verdade é uma associação, que acaba defendendo, né, os direitos do roteirista. Entre eles é ser reconhecido como roteirista no contrato, né? Então, no meu contrato, por exemplo, em vez de estar lá roteiro de, já está escrito por. Ou seja, eu escrevo a história do filme. Então, quando você está começando a sua carreira, né, aí talvez pergunte, como é que a gente inicia essa carreira, né? Como é que a gente entra nesse mercado? Eu diria que ele é muito complexo, né? Ele é muito difícil. Primeiro que assim, se você escrever uma boa história e for bater na porta da produtora, provavelmente a produtora não vai te atender, ou enfim, vai ter dificuldade em querer produzir o seu filme, porque a própria produtora tem seus projetos. A própria produtora, às vezes, tem seus roteiristas. Então, eu diria que hoje o melhor caminho, ou pelo menos o melhor atalho para você entrar no mercado, são os editais e os concursos, né? Assim, hoje a gente tem, né, no nível municipal, estadual, federal, alguns editais, laboratórios de roteiro. Não só aqui no Brasil, mas no mundo existe uma rede, né, de auxílio ao roteirista e ao roteiro, né? Que, por exemplo, na Espanha você tem 2 fundações muito importantes, que é a Ibermédia e a Fundação Carolina. Você tem na Alemanha, você tem o Instituto Mannheim. Na Holanda você tem o Jan Virgman, que é especializado em documentários. Na França, tantos quantos. Na Itália, né? Aqui no Brasil você tem o Laboratório de Roteiros do SESC, né, que acontece anualmente. Você tem pequenos laboratórios, né? Enfim, BR Lab, Nordeste Lab hoje. Ou seja, você tem uma série de pequenos eventos que te ajudam a tentar desenvolver o seu roteiro. Não, e aí você fala assim, mas eles dão grana? Alguns dão grana, né? Por exemplo, se você conseguir passar na Fundação Carolina, você ganha 3 meses morando em Madrid com uma diariazinha e trabalhando no seu roteiro. Puxa, isso é acertar na loteria, né? E é uma maneira de você continuar a fazer o seu trabalho sem estar trabalhando de graça também, né? Eu acho que ninguém tem que trabalhar de graça. E às vezes eu recebo, né, até também é uma brincadeira, mas às vezes eu recebo telefonemas de produtores, de produtoras e tal, e que explicam, olha, Di, a gente tem um projeto aqui e tal, né, tá todo mundo suando a camisa aqui e tal, né, vem com a gente. Eu falei, bom, mas tem um cachê, né, então um cachezinho. Aí ele falou, não, então, vamos botar o projeto na lei, aí quando captar, na primeira captação, a gente está falando de 5 a 10 anos, né? A gente te remunera e vamos, né, a camisa, vamos só a camisa da produtora e tal. Aí eu brinco dizendo, eu sou um cara muito asséptico, né? Tenho um problema de limpeza, asepsia e tal, então eu não uso camisa suada. Então, sinto muito, mas, enfim. Eu acho que ninguém tem que trabalhar de graça. Aí talvez me perguntem, quanto vale um roteiro? Eu diria que hoje, assim, se você for um iniciante, um cara começando, primeiro e segundo filme,
o que a gente, pelo menos na associação, diz é que um valor mínimo de roteiro que você possa cobrar é R$50 mil, no valor total do roteiro. Aí tem gente que vai falar, puxa, mas R$50 mil é um carro. Mas primeiro que você não vai ganhar 50 mil, assim, o cara vai chegar e vai te dar um cheque de 50 mil. Não, né? Ele vai falar, o teu roteiro vale 50 mil. Vamos te dar 5 agora? E aí, na captação, a gente te dá uma parte, na outra captação, quando o filme estrear, tá, o valor do roteiro é 50 mil. Mas você não vai receber esse dinheiro à vista, nem nada disso. Se você for ver o prazo, o tamanho do teu trabalho, a gente está falando de um trabalho também não tão 50 mil, né? Às vezes você trabalha 2 anos no roteiro, né? Se você for dividir isso pelo seu tempo de trabalho, é quase que irrisório, né? Então, é muito complexo essa coisa do ganho, né? Mas eu acho que ninguém pode trabalhar de graça e eu acho que tenho certeza, o roteiro tem um valor. E tem um valor de mercado. Na associação também a gente tem uma tabela, né? Porque você tem vários tipos de roteiro. Você tem roteiro para ficção longa, você tem roteiro de curta, você tem roteiro documentário, hoje você tem roteiro de série, você tem roteiro de minissérie, você tem roteiro de séries de meia hora de duração, roteiro de séries de 1 hora. E lá na associação a gente tem uma tabela porque a gente fez uma pesquisa com esses 300 profissionais e fez uma média. Ganhei tanto aqui. Aí você pega desde roteiristas como, sei lá, Braulio Mantovani, que está... Foto pela Trip FM de Braulio Mantovani, homem branco de cabelo castanho e óculos de grau. Tem o seu cachê muito valorizado, tá? Desde o cara que está começando com o primeiro filme, um segundo, e o seu cachê é mais baixo, aí se faz a média, né? Enfim. Só para que a gente tenha um parâmetro, né? Porque senão fica muito ao Deus dará, né? Quanto eu cobro, né? Qual é o valor disso? Estamos falando de arte, né? Então, tudo que é resultado, produto de arte, ele é incomensurável em valor, né? Tem o valor afetivo, mas, enfim, tem o valor de mercado. Então, acho que é bom sempre você tentar consultar, né, essas fontes para você se orientar no valor do seu trabalho. Outra coisa é assim, às vezes a produtora fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar o teu cachê, eu vou pagar um pequeno cachê para você, mas você entra com participação no filme. Aí você fala assim, mas qual é a participação? Eu lembro sempre que no primeiro filme que eu escrevi, que é um documentário, né, O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes, inclusive eu ainda rendo homenagens e agradecimentos à TV Cultura, porque grande parte da pesquisa de imagens de arquivo eu fiz na Cultura, né? E é importante por isso e tal. Mas a minha negociação é que eu ia ganhar um cachê pequenininho, eu ia ter 10% na participação do filme, do que o filme gerasse de renda, né? Tal. Aí o filme ele foi para o cinema, ficou 3 meses em cartaz, né? Ele passou na TV Cultura, ele passou na GNT, na TV Cultura passou como filme, na GNT passou como série, foi para fora, fez carreira na França, nos Estados Unidos, e blá, 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 e eu tinha 10% do filme. Eu falei, puxa, fiquei rico, né? Nunca mais vou precisar trabalhar. Tô brincando. Eu gosto de trabalhar porque eu, enfim, tenho prazer ainda em escrever. Mas, se você for ver, né, essa regrinha, quando as pessoas falam de participação no filme, a gente tem que entender. Por exemplo, quando você compra um ingresso de cinema, vamos dizer que ele custe R$10. A metade desse ingresso vai para o exibidor, o dono das salas de cinema. Então, sobram R$5. Desses R$5, metade vai para o distribuidor, que é aquele cara que colocou o filme nos cinemas no Brasil inteiro, no mundo inteiro e tal. Pega metade desses R$5. Sobram R$2,50. Desses R$2,50, o produtor já fez um acordo com o diretor, geralmente é 50-50, 60-40, sobra metade, R$1,25. Aí o produtor chega para você e diz, então, está na hora de você receber os 10%. Eu falei, pô, que legal, né? Então, é 10% desse R$1,25. Eu falei, como? Porque é da parte líquida, né? Não é da parte bruta, é o que sobrou aqui no cofrinho aqui da produtora. Tá? Então, tome cuidado, né? Porque às vezes você troca por participação, mas a participação ela é efêmera, né? Estamos falando de cinema, e às vezes o cinema brasileiro, né? Enfim, em relação a público e a ganhos, né? A gente está falando de poucos filmes, né? Que chegam num patamar, sei lá, de mais de 1 milhão de espectadores, né? Tal, que é uma média boa. Então tome cuidado, eu acho que você tem sempre que estar ganhando o seu cachê, a sua grana, o seu valor, né,
pelo aquilo que você fez, mas não se deixe seduzir, né, pelo canto da sereia, né, da participação e tal. Eu fiz, por exemplo, escrevi 2 filmes e dirigi sobre o Corinthians, né, chama 23 anos em 7 segundos. Em cena de 23 anos e 7 segundos, Basílio, jogador do Corinthians, marca um gol depois de uma sequência de rebotes na área adversária. E, obviamente, ganhei bem e tal, cachê, diretor, roteirista e tal. Só que o filme vendeu 120 mil DVDs. E aí eu não tinha direito a nenhum, né? Às vezes nem o DVD, né? Enfim, porque faz parte do contrato, né? O contrato que, se você não coloca no contrato que você tem participação nos ganhos, seja qualquer coisa e tal, você não pode pedir nada, né? Essa é uma outra coisa engraçada de comentar sobre essa coisa da participação, né? Às vezes você vê um filme que faz muito sucesso, mas o autor original da ideia não ganhou muita coisa. Toda vez que você assina um contrato com uma produtora, tem um item lá que está escrito: eu, de Moretti, cedo os direitos do, sei lá, Cabra Cega para a produtora tal, para que ela realize um filme que vai ser exibido no cinema, na televisão, on demand, Blu-ray, DVD, enfim, qualquer VOD, né? Qualquer formato. E aí no final desse item do contrato está escrito: ou outra tecnologia que seja inventada no futuro. Então a gente, nós pobrezinhos, né, os autores, tal, que foram lá, escreveram, quando vai ter que assinar um contrato, tem que assinar um contrato onde você cede a sua obra, às vezes por tempo indeterminado, seja para qual formato seja criado no futuro. E aí no final desse item, desse artigo, ainda está lá: essas cláusulas desse contrato valem para o território brasileiro, o continente americano, o planeta Terra. Falei, puxa, então, né, não sobrou quase nada pra gente, né? Eu sempre brinco dizendo que quando aquele robozinho passeou em Marte, né, cantando Coisa Bonitinha do Pai, com a Beth Carvalho, que se a Beth Carvalho, saudosa Beth Carvalho, encontrasse, né, no Rio de Janeiro, um marciano atravessando a rua, né, lá em Copacabana, tal, ela poderia processar o marciano, né, porque a música foi tocada em Marte, né, fora do âmbito do planeta Terra. Porque é difícil, né, assim, os caras se protegem mesmo, né, planeta Terra. E outro dia eu estava conversando com um amigo, né, enfim, um outro roteirista e tal, e falando, poxa, né, você vê que engraçado esse item, né, poxa, precisava colocar planeta Terra, né, para proteger. Ele falou, você não sabe, o meu contrato já tem universo. Ou seja, então, nem Marte, né, a gente consegue exibir o nosso filme. Eu espero, pelo menos, que o Buraco Negro ainda não esteja loteado, né, pelas produtoras. Talvez a gente possa passar nosso filme no Buraco Negro. Mas é muito complexo, né? Isso é muito, às vezes, draconiano, essa relação profissional entre o roteirista e a produtora, né? Sempre acho que você tem que defender da melhor maneira possível os seus direitos, né? Porque você tem direitos e deveres, né? Nosso dever é sempre entregar o roteiro naquele prazo especificado no contrato, tantos tratamentos do roteiro, revisões, né, blá, 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 tal. A gente tenta cumprir. E da outra parte, a gente espera também que tenha esse reconhecimento, né? Como a gente ainda, no Brasil, a gente não tem uma lei do direito autoral, né, que é uma lei que já tramita no Congresso há mais de 10 anos, a gente não tem, então, por exemplo, de tudo aquilo que é cobrado no cinema, né, no bilhete e tal, nós, autores, a gente não tem direito algum àquele dinheiro, né? E agora essa nova lei, até se espelhando em leis internacionais, já prevê, se a lei for aprovada, que no bilhete, cada vez que você vai no cinema e compra um bilhete, um ticket, 2% do valor desse ticket vai para os autores daquela obra que você viu. Quem são os autores? Roteiristas, diretores e músicos. Os músicos já cobram, né, através do ECAD, então por isso é direito adquirido, eles estão nesse rol dos autores. Mas a gente está tentando colocar roteiristas e diretores, que é como acontece lá fora. Eu sempre tenho também é uma história engraçada, né, que assim, você escreveu o filme passou lá na França, né? Aí às vezes você recebe um telefonema da França, fala, Di, passou um filme teu aqui e tal, temos um dinheiro que a gente
reservou aqui e tal, porque a gente, né, enfim, temos uma sociedade arrecadadora de direitos autorais e a gente reservou os seus direitos aqui. Eu falo, tá legal, né? Manda, né? Tô precisando. Aí o cara na França fala assim, não podemos mandar. Porque vocês, no Brasil, vocês não têm uma sociedade arrecadadora de direitos autorais. Então a gente só pode mandar para o país que também recolhe os direitos autorais sobre os filmes internacionais que passam aqui no nosso território. Então, enquanto vocês não tiverem uma sociedade arrecadadora aí, enquanto vocês não tiverem a lei do direito autoral aí, a gente não pode mandar o dinheiro que você tem direito aqui para aí, né? Como, enfim, obviamente é um câmbio internacional mesmo, né? Então é muito triste, né, que ainda a gente esteja nessa situação, né? Estamos falando de uma indústria, né, cinematográfica, onde existem os autores e os autores têm direito aos seus direitos, né? Só que seja legalmente, seja reconhecimento de carreira, ainda a gente não tem isso. Espero que num futuro breve isso seja corrigido e a gente consiga pelo menos, enfim, ter estes direitos de receber sobre aquilo que você fez, né? Não estamos falando nada mais além disso. Então, toda vez que eu falo de roteirista, eu sempre bato nessas pedras, né, tal, tipo, né? Qual é a função, né, o que ele faz, quanto ele ganha, quais são os seus direitos e deveres, ele tem que ter um contrato, não trabalhe sem contrato, não trabalhe sem ganhar, né, e a coisa das características, né, do roteirista. Falei do desapego, a outra boa característica é curiosidade, observação. O que é um roteirista? O roteirista é um esponjão, né? Seja onde ele for, ele está captando histórias, né? Meio sugando histórias. Então, e aí tem os melhores meios para isso, né? Ônibus, metrô, táxi, elevador, né? Feira livre. Tudo isso é bom, porque as histórias estão pululando, né? E você tem que estar meio que observando, tal, né? Orelhão atento, tal. Eu sempre brinco que é melhor pegar um táxi no Rio do que em São Paulo, porque o taxista do Rio é mais passional, né? Então ele conta a vida dele. Ele pergunta, para onde você quer ir? Fala, Leblon. E aí ele conta a sua vida. Você sai no Leblon e você já tem uma história, né? Porque o cara contou a vida dele na viagem. Então a gente tem que estar aberto para isso, né? Eu sempre cito, até como homenagem, porque acho que é um dos grandes roteiristas brasileiros, né? O Marçal Aquino. Foto de Marçal Aquino, homem branco de cabelo preto e barba grisalha. Escreveu muitos filmes e tal. E sempre em conversa o Marçal fala assim, Marçal, aí para quem é de São Paulo, né? Marçal mora na Vila Mariana e não tem carro, mas ele vai sempre de metrô para casa dele, mas ele nunca desce na estação Vila Mariana. Ele desce ou uma depois ou uma antes, porque ele gosta de andar. E conforme ele está andando, se por acaso ele cruza, sei lá, para um táxi no sentido contrário, desce um casal brigando. E ele está indo para aquele lado. Discretamente ele dá a volta para o outro lado tal, e vai atrás do casal. E vai ouvindo o que o casal está falando. Aí você vai me perguntar assim, o Marçal está escrevendo um filme ou uma série sobre idílio amoroso, sobre briga? Necessariamente não, mas ele está se abastecendo. Aí quando ele se sente pleno, né, da conversa que ele conseguiu ouvir, ele para num bar, toma um café, né, tira um caderno, é sempre bom carregar uma cadernetinha no bolso, e anota as falas, anota a situação, né, enfim. E eu acho que é sempre o que a gente tem que fazer, né, assim, eu acho que a gente, como eu falei, a gente é meio antenão, né, a gente tem que estar predisposto a ouvir essas histórias, seja a nossa avó contando uma história do início na família, quando chegou no Brasil, seja a vizinha contando um caso, né? Mesmo que seja mentira, você pega essa mentira e transforma num filme, né? Então essa é a nossa fonte, né? Nós vivemos dessa coisa da observação. E às vezes a pessoa não precisa ser nenhum um profissional, né? Eu sempre também conto um caso que eu tive que passar 4 dias num hospital aqui em São Paulo e toda noite o técnico de enfermagem abria a porta com cuidado, né, olhava tal para trocar meu soro, tudo. Então, se ele percebesse que eu estava acordado, ele puxava uma cadeira e sentava para conversar, porque ele gostava de conversar. Ele era uma figuraça. Técnico de enfermagem, Toninho. Até homenagem ao Toninho, não sei nem onde ele está, mas enfim.
E aí ele me falava, e eu perguntava, mas Toninho, o que você faz? Ah, sou técnico de enfermagem. Ah, você trabalha em outros hospitais? Ele falou, não, trabalho 3 dias aqui, folgo 4. Aí eu falei, ah, legal, mas você vai para que hospital depois? Ele falou, não, eu vendo banana. Aí eu falei, mas você está trocando meu soro, né? Não, tudo bem. Mas você vende banana? Aonde? Ele falou assim, eu saio daqui, pego o meu caminhão. Ah, você tem um caminhão? Tem. Ah, lá em Belo Horizonte, porque ele fica lá, o caminhão fica lá com a família, o IPVA é mais barato, tá? Ah, você sai daqui, vai até Belo Horizonte pegar o seu caminhão. E vendo banana. Ah, você traz banana de Minas. Não sabia que Minas era produtora de banana. Não, eu trago do sul da Bahia. Ah, você pega o seu caminhão em Belo Horizonte, vai até o sul da Bahia, pega a banana e vende aqui no Ceasa. Falei, ufa, ainda bem, né? Falei, poxa, então você teve muitas atividades, né? Falei, já fui engraxate, já fui vendedor, feirante, já fui taxista. Quando ele falou taxista, tocou uma sirene aqui, né, tal. Falei, bom, legal. Você tem alguma história boa? Ele falou, não, só umas coisas, né, que me aconteceram comigo e tal. Ah, qual foi a mais dramática? Aí ele me descreveu. A descrição dele é um roteiro. Porque assim, isso é super importante para quem quiser entender como funciona a linguagem do roteiro. A linguagem do roteiro é narrativa descritiva. Ou seja, tudo que eu colocar no roteiro, ele vai ser mostrado. Então, no roteiro não tem que ter opinião, não tem que ter valoração, julgamento, né? Tem que ter história contada ali, né? Maria levanta da cadeira, abre a janela, olha para o sol, passa João pelo meio-fio e tal. Tudo que eu estou falando, a gente está vendo. E aí ele me contou assim, ele falou assim, tinha terminado de andar com o meu táxi, tal, parei no bar do Bexiga lá, tal, o pessoal estava jogando água no chão, levantando as cadeiras, varrendo, estava acabando o expediente do bar, tal. E aí eu estou sentado lá, tal, quando de repente, na meia porta aberta de ferro, tal, passa por baixo um cara mal encarado, terno amassado, barba por fazer, tal, que vem andando na minha direção, manquitolando. Moretti inclina os ombros para frente e mexe o corpo. Suspense aqui, né? Tudo narrativa descritiva. Tudo que ele contou, eu estou vendo. Ele sentou perto de mim, ele falando, né? E olhou para mim e falou assim, vamos fazer a última viagem? Eu falei, caralho, como é que você vai fazer? Né? Você fez? Ele falou, tá precisando de uma grana, sabe? Eu tava com medo, tal, mas aí eu levei o cara, tal. Ah, e você levou ele para onde? Ele me deu um caminho, tal, deixei ele num beco lá no centro da cidade, tal, deixei ele numa esquina, embaixo de um ponto de luz, e segui com o meu carro um pouquinho mais adiante, parei, ajeitei o retrovisor e fiquei olhando a cena. Tudo isso é cinematográfico, né? Vocês imaginam a câmera no ponto de vista do taxista, olhando pelo retrovisor, né? Enquadramento do retrovisor, ponto de luz. E o que ele fez? Ele sentou na calçada da sarjeta, arrancou uma perna e começou a bater ela na calçada. Eu falei, como? Ele falou, ele usava uma perna de madeira. Ah, por isso que ele mancava. Ah, legal. Estou juntando o cré com o lé, né? E aí? Começou a cair um monte de saquinho de coca. Eu acho que ele era um traficante, né, tal. Acho que um dia ele não conseguiu entregar a sua mercadoria e ele teve... Os traficantes, os poderosos, acabaram cortando a perna dele. Por isso que ele só tinha, né, uma perna. Eu falei, nossa... Ou seja, pode ser mentira, mas ele contou começo, meio e fim, personagem bom, situação dramática, né, tal. E aí no final eu perguntei, mas e aí, você nunca mais viu, né, o cara? Ele falou, não, vi há 15 dias atrás, subindo a Brigadeiro Luiz Antônio, já estava sem os 2 braços. Ou seja, ele ainda tinha um final para a história, né? Então, às vezes, pode ser muito intuitivo, mas você tem contadores de história, né? Desde o começo, né, do surgimento do homem na face da Terra, né, o homem de Cro-Magnon, né, fazia os hieroglifos na caverna, ele estava contando uma história. Ele era um roteirista, era um dos primeiros roteiristas. Então, uma das primeiras funções do homem na Terra era contar histórias, seja em volta de uma fogueira, seja com desenhos rupestres na parede da caverna, né? A gente sempre contou história. E, obviamente, isso se moderniza, né? Enfim, primeiro foi para a literatura, depois foi para o teatro e tal. Cinema tem um pouco mais de 100 anos tal.
mas a gente sempre adaptou essa ideia de contar história para esses vários formatos, né? Mas somos capazes de contar história, né? E às vezes, né, o Toninho era um técnico de enfermagem que teve milhões de funções, mas ele era um excelente roteirista. É que ele não sabia que ele era um roteirista, mas ele era um contador de história. Então todo mundo pode ser roteirista se tem essa habilidade, essa facilidade em contar histórias e colocar isso no papel. A única diferença que acontece do escritor, do literato, né, do escritor literário, do escritor de teatral, tal, é que existem demandas da linguagem, né, cinematográfica, da linguagem teatral, da linguagem literária. No cinema, de novo, a gente trabalha com narrativa descritiva, porque tudo que a gente colocar no roteiro vai ser filmado. Então eu preciso ter uma boa imaginação de visualizar as situações, né, porque é baseado em ações físicas. Né? Então, sempre quando você for ver um filme, tente entender, né, as razões de por que aquele escritor, por que aquele roteirista está contando a história deste jeito. E aí você vai ver que uma história pode ser contada de muitos jeitos, né? Aí você vai ver a particularidade de cada um desses autores, né? E só para remeter para a minha carreira, né? Eu comecei fazendo, depois do longa documentário, né, o Velho, eu acabei fazendo o meu primeiro de ficção, que é o Cartaz e cena do filme Latitude Zero, direção Tony Venturi. Baseado numa peça de teatro. E o Latitude Zero é uma história muito dramática, é quase que uma tragédia, né? Mal comparando, é um Esperando Godot, né, que são dois personagens se referindo a um terceiro que nunca aparece, que rege a vida dos dois. Dramaturgicamente, essa é a estrutura do Latitude. E aí, como tem um final trágico, né, tal, e é um filme pesado, forte, tal, é um marco de carreira, né? E aí os caras falam, pô, o cara fez o Latitude Zero, fez sucesso internacional, mas é um drama pesado, tal. Esse cara é bom para fazer drama pesado. E só te chamam para fazer isso, né? E assim, poxa, me chamam para fazer uma comédia, né, tal. Mas essa é a dinâmica do trabalho, né? Enfim, acho que é você se adaptar e você ser... Por isso que eu falei do eclético, né? Por isso que eu falei do Kubrick. Você tem que ser eclético nesse sentido, né? Você tem que ser aberto a poder escrever qualquer filme, né? Ou qualquer história, dentro, enfim, obviamente, dos limites da sua coerência e dos seus valores, mas dentro da sua capacidade de escrever, né, que deve ser infinita nesse sentido de escrever vários gêneros, né, assim, é bom que você escreva terror, comédia, thriller policial, thriller de suspense, história de amor, né, romance, enfim, acho que aí você se prova como um bom escritor, né, como um bom roteirista, nesse sentido. A outra coisa que eu acho que tem que ter também em relação à qualidade do roteirista, e talvez uma das mais importantes também, é foco, né? Assim, a gente vive, né, eu sempre brinco dizendo que, vai até engraçado, o roteirista é sempre um ermitão, né, um eremita, né, um cara trancado na sua caverna, né, tal, no seu escritório, na sua casa, tal, né, porque ele trabalha sozinho, né, então, sei lá, é uma imersão muito pessoal, né, muito, enfim. Por que essa coisa do isolamento é bom? Porque a gente precisa estar muito sempre focado, né. Como cinema é uma arte de longo prazo, né, não sei se eu falei, mas enfim, vale a pena falar. Se eu estou escrevendo um roteiro, eu peço para a produtora pelo menos 3 meses para tirar um primeiro tratamento de roteiro. Aí você fala, bom, no roteiro tem mais ou menos 100 páginas, 100 e poucas páginas, né? Então desde o argumento, pesquisa e blá, 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 tal, para tirar uma primeira versão desse roteiro, eu peço pelo menos 3 meses. Porque a gente tem que estar concentrado nisso, né? Então, você imagina o seu trabalho diário, você está escrevendo lá, tal, uma história, blá, blá, blá. É muito provável que nesse processo de você escrever essa história, você seja seduzido por sub-histórias, por subtramas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Estou escrevendo Romeu e Julieta contemporâneo, tá? História de amor, dois jovens, oposição das famílias, né? Aquilo que a gente já sabe do Romeu e Julieta.
Mas aí, como é contemporâneo, sei lá, estourou a Guerra da Bósnia, aí o Romeu é convocado para a Guerra da Bósnia e tal. Aí eu falei, bom, do que fala meu filme? Meu filme é sobre um idílio amoroso. Ah, mas o Romeu foi para a Bósnia, blá, 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 conheceu um menino que estava mutilado porque ele pisou numa mina, tal. Ele começa a cuidar desse menino, aí é uma relação de amizade desse cara com esse menino, tal. Aí eu falei, poxa, cadê meu filme? Não era uma história de um idílio amoroso, virou a história de uma relação de amizade, né, entre homem e menino, né, tal. Eu perdi o meu foco narrativo. E isso é importantíssimo, né? Eu não posso perder o foco. Então, um conselho que eu dou para quem escreve, para quem vai começar a escrever, é que toda vez que você estiver diante do seu computador, da sua máquina de escrever, quem ainda escreve em máquina de escrever, sempre se pergunte no dia de trabalho, no início do dia do trabalho, qual é o filme que eu estou escrevendo? Sobre o que eu estou escrevendo? Ah, estou escrevendo sobre uma história de amor. Então, concentre na história de amor. Porque é muito fácil, porque é uma atividade de longo prazo, você perder o foco narrativo, seja de contar a sua história, seja de descrever os seus personagens. Às vezes você perde mão, os personagens vão para um outro lugar, né? Então, e para isso existe um exercício que é bem característico do nosso trabalho, que se chama escaleta, né? Ou seja, toda vez que eu escrever uma cena, ela vai virar uma fichinha de uma escaleta e eu vou criar uma série de fichinhas contando cada cena, qual é o sentido, qual é o tema de cada cena. E toda vez que eu estiver escrevendo, eu vou colocar essas fichinhas na parede e vou falar assim, bom, será que eu não perdi o foco? Será que eu não perdi meu personagem nessa sucessão de cenas? Ah, de repente, né, sei lá, o Romeu viajou para a Bósnia, mas não era um filme sobre Romeu e Julieta. Então, Romeu e Julieta devem estar presentes na maioria do tempo do filme. Se eu acompanhei Romeu na sua aventura da Bósnia, eu esqueci Julieta. Eu não posso esquecer Julieta. Esse é o exercício da escaleta, né? Eu vou ver, olha, Julieta desapareceu da minha escaleta. Vou ter que reescrever essas cenas, vou ter que rearranjar. Então, toda vez que você estiver escrevendo uma história, se pergunte, né, se o trama da história se você não se perdeu, né? E se você não perdeu nenhum personagem no meio desse caminho, porque é muito fácil você ficar desatento, né, na sucessão. Eles precisam ser coerentes, eles precisam ser orgânicos, né? Então, às vezes, você vai ver um filme e você fala, puxa, mas que estranho, esse personagem não faria isso, né? Isso é um problema de roteiro, né? O roteirista é grande responsável para que essa relação não se rompa, né? Então, não adianta eu colocar, sei lá, falando uma besteira, mas estou fazendo um filme sobre o Xingu. Aí eu mostro um cacique vindo, obviamente, de calção Adidas, né? Chegando pro sertanista e falando assim, e aí, mané, qual que é? Como, e aí, mané, qual que é? Linguagem não combina com o personagem, né? Então, tudo isso nasce da pesquisa, né? Vou usar o exemplo do pai da Rita, que acabou de ter rodado. Estou fazendo um filme sobre o universo do samba. Eu não sou um sambista, né? Eu não sou um cara que viveu no samba, né? A única coisa que eu fiz mais próxima disso é que eu morava muito perto da Bela Vista, né, do Bexiga, e frequentava as noites do Bexiga. E aí, um dia, quando me chamaram para fazer esse filme, eu falei, puxa, que legal, né? Eu acho que o Bexiga, o bairro do Bexiga, nunca foi homenageado suficientemente no cinema, né? Porque é um bairro que formou muita gente, né? Eu passei, sei lá, minha boemia de adolescência, a fase de adulto, frequentando o Bexiga, né? O Cineclube Bexiga, o Bar do Bexiga, o Carbono 14, o Madame Satã, enfim. Eu falei, puxa, legal fazer agora nesse filme uma homenagem ao Bexiga. O Bexiga é um personagem do filme. Mas qual é a minha missão? Pesquisar. Então eu passei 3 meses indo ao Bexiga, sei lá, 2, 3 vezes por semana, registrando imagens. Não sabia que história ainda eu ia contar, né? Conversando com pessoas, indo na Vai Vai, fui na feijoada da Vai Vai, conversei com
com o Tobias, né, que era presidente da Vai Vai. Comecei a anotar as histórias dos compositores da Vai Vai, porque depois disso iam nascer 2 personagens desse meu filme, desse meu roteiro, né? Um que se chama Pudim e um que se chama Rock, que foi feito, inclusive o Pudim é feito pelo Ailton Graça. O Pudim é a síntese de todos os compositores que não fizeram sucesso na Vai Vai, né? Então tá tudo lá. Então, na verdade, esse personagem é uma amálgama de todos os outros compositores, sambistas, né? Enfim, histórias tristes, dramáticas, traumáticas. Ele é um resumo de tudo isso. E tudo isso nasceu da pesquisa, né? E quando a gente às vezes fala de pesquisa de personagem, não é só pesquisa de personagem, é pesquisa da locação, né? Como eu posso escrever Pudim atravessa a 14 bis, senta numa lanchonete e conversa com sua amiga prostituta Neide. Se eu não conheço que eu atravessando 14 bis tem uma lanchonete, né? Se eu não sei onde fica a quadra da Vai Vai, como é que eu vou descrever isso no meu roteiro se eu não conheço a locação, se eu não conheço os meus personagens? Então é muita pesquisa. Então eu entrevistei muita gente, muitos compositores, né? Como eu disse, os personagens principais do meu filme são 2 compositores da Vai Vai. Então precisei entrevistar os compositores. Prostitutas, né? A grande amiga desse é uma prostituta, feita pela Elisa Lucinda, enfim, que vive à noite na 9 de julho, com a 14 bis e tal. Então tudo isso nasce muito dessa coisa da pesquisa. Eu sempre comparo, né, nessa fase da pesquisa, o roteiro a um jogo de xadrez, né? Qual que é a relação? O tabuleiro do jogo de xadrez é a minha locação. Então, se eu conheço o tabuleiro, eu conheço a minha locação. As pecinhas de xadrez são os meus personagens. Se eu sei como o peão anda, o bispo anda, a rainha anda, o cavalo anda, se eu sei como os meus personagens andam, agem, pensam, eu já sei jogar esse jogo. Se eu tenho o tabuleiro, se eu tenho as peças, eu vou jogar o jogo de xadrez, que é escrever este roteiro, porque eu sei como esses personagens andam nesta locação. Então, por isso que é fundamental na pesquisa conhecer a locação e conhecer os personagens, né? E isso nasce da sua própria pesquisa, né? Então, hoje você tem pesquisa, especialistas em pesquisa iconográfica, especialistas em pesquisa literária, né? Jornalistas ou enfim, que fazem entrevistas de campo para te dar um material, né? Então você recebe esse material e você é alimentado por isso. Mas são basicamente esses 3 tipos de pesquisa que a gente tem que fazer, né? Uma que é iconográfica, que é pesquisa de tudo que é relação à imagem que eu posso usar ou que eu me alimente para eu construir essa história. Então, filme, fotografia, pintura, quadros, né? Pesquisa literária, como o próprio nome diz, tudo que é literário, né? Livro, revista, diário, cartas, isso vai me alimentar. E a pesquisa de campo, que é a entrevista de você entrevistar seus personagens, né, reais para transformá-los em personagens ficcionais, né? Por isso que pesquisa é fundamental. Tem gente que sempre fala assim, é que eu não estou fazendo documentário, para que eu preciso fazer pesquisa? Óbvio que você precisa fazer pesquisa, né? Tem gente que fala assim, eu vou dar um Google. Desculpa, mas uma googada não vai resolver seu problema, né? Você precisa olhar no olho, né, do seu personagem real, ver o que ele sofreu, sentir na pele, as pausas, as hesitações, o tergiversar do olhar, né? Tudo isso ajuda você a construir os seus personagens. Esses personagens têm que ser ricos, né? Não podem ser estereotipados, clichês, esquemáticos, né? Eles têm que ser ricos por eles mesmos, né? Então é fundamental. E essa é uma outra coisa que acho que diferencia também uma outra questão que também é sempre colocada, né? Às vezes me perguntam, Di, você começa da trama ou dos personagens para construir a sua história? Essa é uma boa pergunta e acho que muita gente pode ter respostas diferentes. Eu sempre saio do personagem. Eu acho que um personagem bom segura uma trama ruim. Um personagem ruim não segura uma trama boa. Então, e essa é uma questão de ponto de vista mesmo, né? Falei
acho que falei, né, que eu fiz um filme sobre um militante da luta armada, o Cabra Cega, né? E o personagem principal era o Tiago, que é um militante da luta armada. Cabra Cega, direção Tony Venturi. Toda vez que eu falava sobre o filme ou entrevista tal, as pessoas me perguntavam: do que fala o Cabra Cega? Eu falava assim: da privação da liberdade de um ser humano. Ah, mas não fala sobre luta armada? Eu falei: não estou fazendo um filme histórico, né? Não estou falando sobre o movimento luta armada. Estou falando da dificuldade de um homem, que por acaso é militante da luta armada, na privação da sua liberdade. O que acontece com o ser humano quando ele é privado da liberdade? Isso é o que me interessa. Me interessa o reflexo humano. Então, o reflexo humano nasce do personagem, não nasce da trama. Por isso que eu gosto de fazer filmes com personagens muito fortes, porque eu acho que é deles que nascem as histórias, né? E acho que até posso mergulhar que todos os meus filmes têm personagens, pelo menos, acho que bem construídos, enfim, em relação às suas tramas e às suas histórias. Então, fundamental, fazer uma boa pesquisa, né, para você construir esse universo. Esse universo não é só o lugar onde se passa a situação, mas sim as pessoas que vivem nele, né? Acho que talvez até por ter começado com o exemplo de um filme que eram 2 personagens só, eu comecei a fazer filmes muito minimalistas, né, no sentido de ter poucos personagens. Mas foi um grande aprendizado, porque assim, eu não sinto falta de muitos personagens, né? Eu acho que uma trama ela se resolve 5, 6, no máximo 10 personagens. Eu não preciso ter uma diversidade de personagens para fazer uma boa história. Mesmo porque esses personagens acabam ficando repetitivos, né? Eu aprendi uma coisa que acho que é importante para vocês também. Às vezes eu faço 5, 6 personagens que têm quase a mesma característica. Um é ambicioso, do lado vai negativo. Um é ambicioso, outro é violento, outro é respondão, xinga, blá, 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 blá. Cada um desses tem uma característica. Se eu juntar esses 5 num só, em vez de ter 5 personagens fracos, né? Enfim, eu tenho um personagem muito forte, né? Então, concentração de personagem. Se você está construindo a sua história e você percebeu que um personagem é muito parecido com o outro, que é muito parecido com o outro, por que você não junta esses 3 em um? Vai ficar um puta personagem, vai ficar um personagem muito melhor do que um personagem fraco, né? Enfim, diluído em outros personagens. Então, concentração de personagens também é bom na hora da construção dos personagens, né? Então, resumindo, na construção da sua pesquisa, a locação e os personagens. Esses personagens, eles sendo ricos, eles sendo convincentes, você viaja na história, né? Eu sempre cito um exemplo de um diretor / roteirista, né? Billy Wilder. Né? Foto em preto e branco de Billy Wilder abraçado com uma mulher. Ele é branco e calvo. Foi trabalhar nos Estados Unidos na década de 20, 30 e tal, e que se transformou num grande roteirista de Hollywood. O Billy Wilder fez 26 filmes como diretor / roteirista. Né? Então eu acho que assim, se você é um roteirista, conhecer os 26 filmes do Billy Wilder é quase que uma missão, né? Quanto Mais Quente Melhor, Crepúsculo dos Deuses, Montanha... Fotos sequenciais dos cartazes dos filmes mencionados. De novo, a coisa de ser eclético, né? Filmes com diversidade, né? Com N temas, características, escritos com a mesma qualidade, né? Simplicidade, objetividade. Então, assim, um dos conselhos que eu dou, né? É conhecer os filmes do Billy Wilder, porque são exemplos de roteiros bem montados, enxutos, precisos, né, tal. E aí tem até uma brincadeira, que um roteirista tcheco ganhou o Oscar, acho que na década de 70, se eu não me engano, e ele não falava uma palavra de inglês, né, e aí ele subiu lá no palco, lá em Los Angeles, tal, e ele viu que todo mundo que ganhou os prêmios lá, tal, agradecia primeiro a Deus, né, tal, tal, tal. E como ele era ateu, ele pegou o microfone, né, e falou em tcheco e traduzido em inglês. Ele falou assim: olha, eu queria agradecer a uma pessoa, né, e como eu não acredito em Deus, eu queria agradecer uma pessoa que para mim é um Deus, né. Eu queria agradecer ao Billy Wilder. Aí, bacana, todo mundo aplaudiu e tal. No dia seguinte, no hotel, lá em Los Angeles, esse roteirista tcheco atende o telefone e pergunta, é o Billy Wilder, né, ele pergunta: mas quem é? Aí do outro lado da linha o Billy Wilder fala: ora, Deus, né? Você não estava me homenageando ontem, então eu queria te agradecer.
E para mim é quase isso, entendeu? Billy Wilder, no sentido de roteiro, de escrita, de filmes, enfim, que exemplifiquem um bom roteiro, é a obra do Billy Wilder. Então, o que eu acho que qual é o fundamental no roteirista? É ser curioso, ser observador, ser detalhista, ser orgânico, ser coerente, ser simples, né? Às vezes as pessoas perguntam, por que o cinema argentino, o roteiro argentino é melhor que o roteiro brasileiro, ou pelo menos parece melhor. Eu sempre digo, porque os argentinos descobriram a simplicidade e a gente ainda não, né? Seja simples, né? Às vezes eu dou oficina de roteiro, aí o cara vem com uma ficção científica complexa, mil personagens. Por que você não conta uma historinha, né, simples, né? Então, seja simples, né? Seja direto, seja objetivo. Só para encerrar, assim, eu queria fazer o link com o começo do que eu falei aqui. Eu podia ter sido diretor, né? Na verdade, eu quase fui, né? Como abraçar a carreira e tal, mas eu sempre brincava com meus amigos diretores que eu não queria terminar infartado, porque o processo é muito danoso, né? E muito complicado, complexo, né? Tal. Se eu tivesse optado por ser diretor, provavelmente eu teria feito, numa carreira de 30 anos, 5, 6, 7 filmes, né? Numa carreira promissora aqui no Brasil. Eu consegui escrever 27 filmes que foram lançados, né? Então, assim, eu fui muito mais produtivo nesse sentido, tal. E eu tenho um prazer enorme de contar histórias, ainda tenho, né? Então, por quê? Porque o roteiro me dá essa possibilidade. Falei para vocês da diversidade, né? Eu já vivenciei tantos universos diferentes, né? Eu já fui para sul de Minas, para o Maranhão, né? Para Porto Alegre, para o Paraná, São Paulo, muitas vezes, tal, né, nessas minhas histórias. E para esses lugares eu tive que conhecer esses lugares e conhecer a sua história, seu povo e tal. Então, na verdade, eu acho que o roteirista é um grande viajante, né? Um viajante, às vezes, sem sair da sua cadeira, mas um viajante que conhece um universo de pessoas e lugares. E isso é um prazer que acho que poucas profissões podem te dar, entendeu? Vivenciar esses universos diferentes, diversos, né? Então, ainda agradeço a minha mãe por ter me feito chorar aos 4 anos, porque lá eu descobri que existe uma arte que pode emocionar, né? Pode sensibilizar, pode tirar a pessoa da sua zona de conforto, né? Do seu lugar comum, apenas por uma contação de história. Então, para mim, resumidamente, contar histórias é isso, é poder viajar no tempo, é poder me emocionar e é poder emocionar as outras pessoas com os universos que eu acabo criando, né? Enfim, no meu teclado, no meu computador, na minha cabeça. Acho que é isso. Diria que, mesmo diante de todas as dificuldades, né, de fazer arte no Brasil, de fazer cinema no Brasil, a gente precisa cada vez mais de mais roteiristas, né, mais gente contando história e contando a nossa história, né, porque também não adianta a gente passar para o futuro sem tentar refletir sobre o que a gente vive hoje, né, seja a pandemia, seja o novo normal, seja uma história do passado. Eu acho que somos esses modernos contadores de histórias que estão em volta de uma fogueira, fazendo que as próximas gerações consigam conhecer a nossa história, seja pessoal ou seja a história do nosso país, né? Por isso eu sempre agradeço a oportunidade de poder falar sobre a minha profissão, que eu tanto gosto, que eu tanto amo. Mesmo depois de 27 anos, eu ainda tenho um prazer enorme em fazer o que eu faço. Sobre Fundo Azul, lê-se a pergunta de @denise.correia.965. Que fase da criação de um roteiro é mais difícil? Então, eu diria que o roteiro nasce na pesquisa, né? Assim, às vezes te dá uma demanda, né? Como eu falei desse projeto do pai da Rita, que é o universo do samba. Eram 2 compositores com propostas, né, características diferentes, tal. Quando você recebe uma proposta dessa, você na sua casa, você diante do computador, da tela do computador, você pode construir 1000 histórias. Agora, quando você vai conhecer a realidade e descobrir esses personagens na realidade, das ruas, né, você percebe quanto complexo podem ser esses personagens e quantas histórias a gente não conhece
e que estão para ser contadas, né, e que, né, tipo, né, se eu pudesse citar aqui, existem 5, 6 compositores da Vai-Vai, um que foi morto pelo Esquadrão da Morte, o outro que foi abandonado, o outro que morreu sozinho. São histórias tão emocionantes e tão importantes, e tudo isso está na pesquisa. Por isso que eu acho que por isso que eu acho que é a fase mais difícil. Porque depois que você tem todo esse material juntado, né, na sua área de trabalho e vai ordenar isso no formato de roteiro, é você contra você mesmo. Mas até chegar aí, eu acho que é o grande dilema, né? O que eu trago, como é que eu vou coar, como é que eu vou filtrar todas essas informações para essa minha história. E aí tem uma frase do Bill Wilder que ele diz, né? Cinema é a arte dos detalhes, né, e das escolhas. Então é sempre uma escolha, né? Que tipo de filme que eu vou contar, que tipo de personagem eu quero mostrar, e acho que essa é a pior fase da criação do roteiro, as escolhas. @Eneida Barbie. Como você lida com as alterações de roteiros que são feitas na hora da gravação pelos atores? É normal ou você acha que ficam piores do que o original? Acho que vai ficar pior, não, estou brincando. Então, uma das qualidades que eu falei para vocês é a coisa do desapego, né? Você vai ter que ouvir muitas... Essa fase dos atores, né, não é na filmagem, né? Porque na filmagem o roteirista já nem está mais, né? Porque depois que você entrega o roteiro, aí, sei lá, o diretor vai fazer a decupagem técnica e depois ele vai filmar. Mas existe a parte dos ensaios, né? Que você, o roteirista, está presente e os atores estão ensaiando. Fora isso, você fez leituras, né, do roteiro com os atores, né? Que a gente chama de leitura dramática. E óbvio que todos esses atores, eles trazem contribuições, né? Eu não consigo, né? Às vezes você escreve uma frase, um diálogo, e não cabe na boca daquele personagem, na boca daquele ator. E ele vai te sugerir alguma coisa. Ou às vezes nem vai sugerir, vai falar, não é melhor aqui, talvez um silêncio, né? Um arquear de sobrancelha, um coçar a barba. E às vezes é melhor mesmo. Então você tem que estar aberto a essa contribuição. O que não pode é fugir, de novo, né? Lembra que eu falei que o roteirista é responsável por aquele pacto que se cria entre a história e o espectador? O que você não pode fazer é que essa sugestão rompa o pacto que você estabelece. Eu não vou falar o ator, mas, por exemplo, eu fiz um filme que era baseado num personagem, pai de família, de uma região periférica de São Paulo, que era ladrão de carros. Origem humilde, blá, 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 blá. Aí o ator, que era muito inteligente, ele começou nos ensaios a citar Jung, a fazer citação de poetas árabes. Eu falei, como é que a gente vai justificar isso, né? Assim, olha a origem do personagem, ele não pode falar desse jeito. Não, porque fica legal. Não, fica ótimo, muito bonito, tá? Mas não é coerente, não é orgânico. E é você que tem que dar esse julgamento final. Então, resumindo, por mais sugestões que você tenha, as sugestões sejam boas, elas têm que ser coerentes e orgânicas com a sua história. Tem uma outra frase do Billy Wilder que fala, a história é mãe de tudo. Se a história não aceitar, ela vai cuspir esta informação. Então, se você submete esse diálogo que o ator sugeriu à história, a história não aceita porque o personagem não é esse, não vai rolar. @G Oliveira. Em que momento da sua vida percebeu que gostava de escrever e que isso poderia virar sua profissão? Então, acho que a gente sempre vive com esse dilema, né? Porque parece que escrever é um diletantismo, né? Assim, eu gosto de escrever, mas qual vai ser minha profissão, né? Às vezes as pessoas te perguntam, né? Eu, no começo da minha carreira, o que você faz? Eu escrevo. Tá, mas você trabalha com o quê? Trabalho com isso, né? Com escrever. E eu me percebi, acho que eu até falei sobre isso, né? Que assim, logo no começo, e é uma coisa meio natural, eu gostava de literatura, português, né, redação, tal. Então eu me senti bem escrevendo. Quando eu percebi que existia uma profissão que ligava a minha paixão pelo cinema com a minha paixão pela literatura, por escrever, eu vi que essas duas coisas se juntavam numa profissão chamada roteirista. Então foi aí, só aí, né, acho que no final da minha juventude e tal, né, 18, 19 anos, que eu percebi que existia uma profissão que juntava essas duas coisas. E só para lembrar, porque eu acho tão divertido isso que eu não vou passar sem falar essa história. Uma vez chegaram, porque para ver a coisa do trabalho, né, que dá a escrever.
Uma vez chegaram para o Zuenir Ventura, né, o nosso grande jornalista, escritor, tal, uma menina, uma jovem repórter, super fascinada com a obra do Zuenir, tá? Falou, puxa, Zuenir, né, deve ser tão legal escrever, né? Colocou o microfone na frente dele, ele olhou para ela e falou assim, minha filha, o legal é ter escrito. Escrever dá muito trabalho. Agora, ter escrito é ótimo, né? Então, o depois é sempre bom, porque o processo, ele é longo, ele é duro, né? E a outra coisa em relação a escrever, que acho que é importante, que às vezes as pessoas estão falando, por que você não está escrevendo? Que não baixou a inspiração, né? Não tive inspiração, minha inspiração não apareceu, tal. Aí eu sempre uso a frase do Luiz Fernando Veríssimo, né? Outro grande escritor brasileiro, que perguntaram para ele, né, o que era inspiração. Aí ele falou assim, inspiração é 90% de transpiração e 10% de desodorante. Porque é isso, entendeu? Assim, e como o próprio Billy Wilder fala, escrever é escrever, escrever e escrever. Então, dá trabalho, é muito prazeroso, mas é o processo. @lucas.tavares. Como foi dirigir e roteirizar projetos para um time de futebol? Teve alguma realização pessoal como torcedor do Corinthians nas gravações? Eu diria que só tem, né? Acho que talvez eu só tenha aceitado isso porque eu sou realmente um corintiano roxo, né? E eu vivi muito, né? O primeiro filme que eu fiz foi sobre a fila do Corinthians, né? O jejum do Corinthians, os 23 anos em 7 segundos. E eu sofri muito, né, nesses 23 anos. Me pegou exatamente no processo onde todo mundo tinha um time que era campeão, menos o meu, né? E eu sofri muito, né? E, enfim, fiz mandingas e blá, blá, blá e tal. Ter feito um filme sobre isso, conversar com as pessoas que, né, Zé Maria, Vladimir, Basílio, Vaguinho, né, na época e tal, que tiraram o time da fila, poder conhecê-los, conhecer as histórias pessoais, contar essa história para futuras gerações, é um grande prazer. Mas, assim, eu não... Até foi engraçado, porque, assim, como o DVD tinha uma parte que era entrevista com o diretor e o roteirista, que era eu, né? Uma vez eu fui ver um jogo do Corinthians e eu passei na geral, assim, tal, né? E a Gaviões da Fiel começou a cantar o meu nome, né? Enfim. Falei, puxa, olha, que além da coisa da vaidade, né, do reconhecimento, as pessoas viram o filme e até identificaram quem fez o filme. Então eu acabei me sentindo mais corintiano ainda, né? Mas, enfim, eu acho que talvez esses dois filmes não tivessem sido contados se não fosse minha paixão pelo Corinthians também. @jsa_olha. Você tem algum ritual que sempre faz quando senta para escrever um roteiro? Não. Então, isso é muito, muito legal para dizer sobre aquilo que eu falei da coisa do foco, né? Eu acho que você precisa ter disciplina, mas não rituais, né? Assim, cada um, enfim, faz o jeito que quiser. Mas eu, por exemplo, eu conheço roteiristas que trabalham, né, na sua própria casa, no seu escritório e tal, que eles levantam, tomam café da manhã, vão se trocar, né, vestem calça, camisa, às vezes até paletó e tal, e sentam em frente ao computador. Porque se esses caras não criarem esse ritual, parece que eles não estão escrevendo, parece que eles estão no processo ainda da casa, né, do lazer, da diversão e tal. Eu não digo que eu não preciso isso. Se vocês forem olhar a parte de baixo aqui, eu estou de moletom, tá? Só para dizer que eu não preciso dessa formalidade para trabalhar. O meu ritual é que, assim, eu sei que eu preciso reservar um espaço de tempo no meu dia para escrever, espero não ser interrompido, né? Desligo o telefone, enfim. Mas eu, por exemplo, no começo de carreira, isso é muito engraçado, que pode ser histórias comuns de vocês que estão me ouvindo também. Acho que talvez seja coisa do mais novo, né? Do princípio. Você está tão ansioso para escrever aquela história que você não consegue dormir. Ou se você consegue dormir, as suas melhores ideias vêm à noite. Então eu comecei, né, tipo, a escrever de madrugada, achando que, né, pô, o silêncio. Vocês estão ouvindo um cachorro que é o meu, que está latindo aqui o tempo inteiro. Então de madrugada tem o silêncio, né, tal, é melhor para escrever, tá. Aí eu levantava e trabalhava de madrugada. E também deixava um caderninho do lado da minha cômoda, com caneta, para escrever as ideias, porque as melhores ideias vinham à noite. Aí depois, quando isso virou um trabalho, né, eu vi que não precisava fazer tudo isso, né? Que eu podia ter meu dia normal, né? Eu podia ter um horário comercial para trabalhar, não precisava trabalhar à noite, de madrugada, levantar no meio da noite e tal. E aí eu fui regrando, né? Então eu fui entrando nesse período. Então hoje, para mim, assim,
Começo a trabalhar, sei lá, das 10 às 2, paro para almoçar, volto às 4, termino às 6, 7. E não preciso de nenhum ritual, virou um trabalho normal mesmo. @João Teixian. Qual a maior dificuldade em seguir a carreira de roteirista cinematográfico no Brasil? Então, eu diria que são as oportunidades, né? Porque assim, nesse processo, nessa carreira, tal, né? Até em laboratórios, porque às vezes eu fui consultor, né? Julgava roteiros e tal. Eu vi tanta gente boa, tanta gente bacana, talentosa, mas ou porque assim, tipo, fora do eixo, né? Rio, São Paulo, tal, mas que não tinham oportunidade, né? Que falava assim, Di, acho que eu vou sair daqui e vou morar em São Paulo, no Rio. Eu falei, meu, isso não garante para você a oportunidade, né? Então, eu acho que é sempre essa coisa de onde você está, você tentar estabelecer um vínculo com aquele lugar e com o seu trabalho. Então, na verdade, essa coisa desse processo, eu passei por muita gente que era muito talentosa, mas que não tinha oportunidade, que acabou meio que se perdendo. E eu acho que, infelizmente, no nosso país, da desvalorização do trabalho artístico, e principalmente cinematográfico, e principalmente do roteiro, eu acho que a gente perde muitos talentos que não são aproveitados por falta de oportunidade. Então, eu diria que o maior problema é sempre oportunidade. @Luciana de Carvalho _. Como você organiza suas ideias e determina a ordem das cenas em seus roteiros? Então, isso é bom de falar, porque às vezes pode parecer, né, que a gente fala das dificuldades, das complicações, tal, dos obstáculos, tal, e parece que é uma coisa, né, intransponível, que é um mundo difícil, é um mundo para baixo, né, triste e tal. Não. Se a gente contar que em 1992, depois que a Embrafilme foi fechada, a gente produzia de 2 a 4 filmes por ano, e hoje a gente está produzindo mais de 100, já é uma evolução natural das coisas. De olhe que, né, de uns tempos para cá, né, de uns 2 anos para cá, a gente só tem más notícias em relação a oportunidades do audiovisual. Mesmo assim, a gente está conseguindo produzir, né? Então, eu diria que houve uma evolução e que a tendência é evoluir. Falei para vocês que no começo, quando eu era presidente de uma associação de roteiristas aqui do Brasil, a gente juntava 30 neguinhos assim, com muito esforço, né? Hoje a gente tem mais de 300, porque a televisão também abriu esse mercado, né? As séries, as minisséries. Então você tem muito mais roteiristas hoje do que você tinha 10 anos atrás. E eu acho que há 10 anos mais para frente a gente ainda vai ter mais. Então, e a coisa do on-demand, né? Dos canais fechados, né? Dos canais de demanda, dos VODs. Eu acho que tudo isso aumenta o mercado para o roteirista. Então, eu acho que só tende a crescer, né, a aumentar. O cinema sempre diz, mas o cinema ainda vai existir. Eu acho que o cinema vai sempre existir. Seja naquele cineminha pequeno, de rua, onde passam os filmes cults, seja nas grandes redes, passando filmes de aventura, enfim, blockbusters e tal. Acho que vai sempre sobreviver. Então, para eles sobreviverem, eles precisam de mão de obra. E mão de obra é você escrever boas histórias. @Daniel _Nóbrega 7. Você acha que o Brasil está crescendo no mercado cinematográfico? Quais as perspectivas que você vê para os roteiristas com esse crescimento? Luciana, como eu falei para você e para vocês, na verdade a gente nasce da pesquisa, né? Por isso, ter uma boa pesquisa é ter um bom fundamento, né? Seja de personagens, seja de locações. E aí, com essa pesquisa, eu vou começar a escrever o meu roteiro. Só que eu não começo o roteiro pelo roteiro, né? Como eu disse, daquela figura do triângulo, a gente sai de uma ideia, vai para uma storyline, vai para uma sinopse, vai para um argumento, onde eu vou ampliando a minha história, né? Então, o processo é esse, é de acrescentar, é de, né, fazer volume nessas histórias. E fazer volume nessas histórias é ter, no final, um bom argumento, né? Um argumento consistente. Lembrando, um argumento é o roteiro em prosa, sem abrir sequência, sem abrir diálogo, onde você pode enxergar a sua história começo, meio e fim.
e aí sim você vai para o roteiro. Então o processo é sempre de crescimento, né? Sempre alargando a história, né? A trajetória dos personagens até você chegar no roteiro. Isso dá trabalho, isso nasce na pesquisa e termina no roteiro literário. Bom, eu espero que vocês tenham, enfim, gostado, aproveitado essa conversa. Sempre gosto, né, aquilo que eu falei lá no começo, né? Sempre gosto de falar sobre roteiro e de roteirista, porque eu acho que ajuda a que as pessoas entendam o que significa essa carreira, a importância dessa carreira, né? Às vezes o filme fica muito concentrado, a atenção do filme fica muito concentrada no diretor, nos atores e tal, mas sem uma boa história você não tem um bom filme. E como eu disse, eu acho que é importante que as pessoas entendam e queiram conhecer mais sobre roteiro, né? Porque você só escreve bem se você lê mais e vê mais filmes. Então, eu queria agradecer à TV Cultura, a Solange, a Eneida, enfim, todas as pessoas que proporcionaram essa chance de mais um contato com vocês e dizer que, assim, vejam filmes, escrevam histórias brasileiras, conheçam personagens brasileiros. Faz parte da gente, a gente tem quase como uma missão transmitir o nosso tempo para pessoas que virão depois da gente. Então, por isso que é importante falar com vocês e ter a oportunidade de falar sobre roteiro e a função do roteirista. Muito obrigado. Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio CPFL Energia e Bradesco, realização TV Cultura, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo.